o momo, logicamente, ela tem essa importância no Brasil inteiro, né? É uma doença amplamente distribuída, tá? E que aparece geralmente na forma de surtos, né? Então não é uma doença comumente diagnosticada em algumas regiões, mas em outras regiões do país, no qual a gente se encontra, do estado da Paraíba, Pernambuco, o Espírito Santo, mais que tem, acho que Ceará, né? São casos que estão tendo um aumento muito considerável dos casos de momo. Tá? Praticamente toda semana você tem notificações de casos no qual é necessário toda uma logística especial aí da Secretaria da Agricultura, Ministério da Agricultura, para poder resolver um caso de momo. Tá? Então isso demanda tanto, né, uma preocupação tanto governamental, obviamente aí do Estado também, como também o momo passa a ser também uma barreira comercial, obviamente, aí para, né, deslocamento de animais, enquanto tem é muito frequente a movimentação dos animais, especialmente equídeos, né, que podem ser utilizados para vários fins. E uma das finalidades, o qual tem um impacto, principalmente eu digo cultural, mas também econômico, né, que a gente vê a criação de equinos, que é justamente o uso desses animais para práticas, né, equestres, para esportes, né, com relação a isso. Então a gente vê numa região onde tem uma disseminação muito grande de utilização dos animais, especialmente dos equinos, né, para provas equestres, especialmente a vaquejada, então tem um transporte muito grande desses animais. Tá? E, obviamente, para a emissão de GTA, né, para você o transporte desses animais, é necessário você ter um atestado negativo para as doenças, tanto para o momo quanto também a anemia infecciosa equina, um atestado clínico para a influenza, tá? Que é o mínimo necessário para se ter uma noção, pelo menos o conhecimento do perfil sanitário dos animais. Então, o diagnóstico, muitas vezes, assim como a gente vai falar, né, da anemia infecciosa equina, o diagnóstico só é solicitado quando há uma necessidade de transporte do animal. Né? E para isso, para você soltar um diagnóstico, para você liberar um diagnóstico de positivo ou negativo, você tem prazos a cumprir, você tem uma regulamentação que também é por parte dessa legislação que está abaixo dessas duas doenças. Tá certo? Então a procura, obviamente, não se faz um mapeamento, pelo menos um pequeno produtor lá, não vai fazer um diagnóstico completo, um diagnóstico frequente dessas duas doenças, tanto o momo quanto também da anemia infecciosa. Então ela só é solicitada justamente quando é feito para transporte. Tá? O que também causa aí, tem um problema também para o produtor, para o criador, melhor dizendo, que é a pouca acessibilidade que se tem a laboratórios que fazem esse tipo de diagnóstico. Né? Se a gente for observar, acho que no estado da Paraíba, somente tem 2 laboratórios que fazem diagnóstico para o momo e também para a anemia infecciosa equina. Então você não gera competitividade, consequentemente os preços dos exames vão lá para cima, né? Você tem um aumento muito grande e uma cobrança aí até chega a ser injusta, tá? Por parte aí do criador. Bom, então a gente vem falando que o momo ele vem crescendo ao longo dos anos, tá? O momo é uma doença, infelizmente, eu acho ela é muito subestimada, tá? E pouco notificada. Muitas vezes você tem a forma, né? Você tem animais aí, principalmente pequenos criadores, ou que utilizam para tração animal, né? Principalmente em regiões mais do interior do estado. Eu sou da Paraíba, mas Pernambuco vive um grande problema com relação a isso, que é justamente a manutenção do animal infectado. E o grande problema do momo, com relação, né, diferentemente da anemia infecciosa equina, é que o momo é uma zoonose muito grave. Né? Então causa, inclusive, a morte de seres humanos. Já foi utilizada, inclusive, a Burkholderia, a bactéria causadora do momo, como uma forma de bioterrorismo. Já foi utilizada, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, foi utilizado na Guerra do Vietnã. Então isso tem um perigo biológico muito grande para a população. Tá? Então isso faz com que você comece também a ter aparecimentos de casos de lesões cutâneas, tem uma série de outros problemas também relacionados, principalmente lesões cutâneas, no qual são lesões bastante purulentas, bastante graves assim que acontece, tá, na população humana. Isso já está sendo notificado, justamente por manter um animal infectado na propriedade. Obviamente o contato com a população humana acaba disseminando essa doença, tá? O que é muito grave, especialmente nas regiões mais do interior do país, tá? O momo é uma das doenças mais antigas, tá, que se conhece. Então a descrição, pelo menos clínica, que se tem do momo, vem aí de dados desde o século 3 e até 4 antes de Cristo. Então mesmo Hipócrates, né, o pai aí da medicina, já relacionava inclusive a transmissão do animal para o ser humano, né, com as lesões que tinha no animal,
viam que as pessoas que lidavam com aqueles cavalos, né, com aqueles equídeos, que apresentavam aquele sinal clínico, vinham a ter umas lesões de pele bastante características que eram justamente relacionadas a esse tipo de animal, esse tipo de sintoma, tá? Então viam que essa descrição clínica já ia vir há muito tempo, tá bom? O grande problema do momo foi justamente quando ela começou a ser notificada, e obviamente a gente já fala aqui em 1811, quando você já teve uma noção, o mundo já tinha uma noção das doenças infecciosas, obviamente não se conhecia o patógeno especificamente, mas já tinha uma relação onde se tinha doenças específicas determinadas por patógenos específicos, tá? Tanto é que em 1811 foi a primeira descrição não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? Então o momo ele começou a ser identificado justamente quando você passava a utilizar esses animais agora, não mais como uma forma de transporte, ou forma de tração, mesmo com esporte, ou mesmo por criação, que na época até já tinha, só que né, menor relevância. Mas sim agora com o cavalo sendo utilizado, desde o início aí das primeiras guerras, né, como justamente um instrumento bélico, né, com uma forma de transporte, movimentação de tropas, como também parte né, de infantaria e tudo mais. Tá? Então isso fez com que a criação de cavalos, especialmente na Europa, quando você tinha a maior parte dos conflitos, e América do Norte nessa época, a população de cavalos ela tem aumentado drasticamente. Drasticamente porque eu digo por quê? Porque você estava aumentando a população no meio de casos de momo que estavam acontecendo cada vez mais frequentemente. Tá? Então era muito comum você ter o momo tá? nessas criações. Em 1860 foi quando veio a grande disseminação, justamente quando viu que o momo era uma doença tão grave à população de equídeos, que fez com que eles fossem utilizados, né, justamente os cavalos eles foram bastante utilizados na Guerra de Secessão, lá que no caso na guerra entre Norte e Sul, né, o Sul abolicionista lá nos Estados Unidos, e foram utilizados nessa guerra entre o Norte e Sul dos Estados Unidos. Então, foi justamente por a grande utilização desses animais nessa guerra, começou a perceber o quanto o momo acabava né, diminuindo a performance do animal frente à guerra, então acabava determinando a morte dos animais. Então, obviamente, a gente vai ver que o momo tem diferentes formas clínicas e todas as formas elas são muito graves. Tá? E também foram relatados nessa época também a passagem do animal, da bactéria para o animal, causando a doença também nos soldados, que estavam ali mais frequentemente em contato com os animais. Tá? Então a gente vai ver que a grande disseminação, justamente a guerra, é o que faz você ter uma grande disseminação, não só de doenças na população humana, como isso já foi visto também relacionado à Segunda Guerra Mundial, especialmente, mas também na população animal. Então, logicamente, que então, em 1860, mas o grande né, estouro praticamente dos casos de momo foi justamente na Primeira Guerra Mundial, que inclusive ele já foi utilizado até como arma biológica. A gente está vendo aqui, já no século XX, já passada a parte onde você já tinha em laboratórios cultivo de micro-organismos, já era conhecido o agente etiológico desde 1882, então ele já era cultivado em laboratório, já sabia o poder patogênico que tinha altamente para o homem. Tá? Então foi feito justamente com relação a essa capacidade de isolamento do agente biológico, né, etiológico da doença, né, obviamente o causador da doença, em laboratório, que menos depois, né, menos de uma década depois, já foi criado praticamente o teste que é utilizado hoje para diagnóstico. Então o momo é uma das doenças mais conhecidas, que inclusive foi uma das primeiras a ter implantado o banco de conhecimento as suas formas de prevenção e diagnóstico. Tá? Mas esse diagnóstico ele passou a ser utilizado mais especificamente quando também os animais eles eram amplamente acometidos, especialmente na Primeira Guerra Mundial. Por que na Primeira Guerra Mundial? Logicamente você teve a utilização cada vez maior do animal nos conflitos, nas guerras. Então, para movimentação de tropas, para transporte de material bélico, tá? Uma série aí de situações. Inclusive, eu separei até algumas fotos aqui que tem de um arquivo lá americano com relação ao uso tanto dos aliados, né, o uso de dos cavalos aí na guerra. Então, justamente você tinha estábulos aqui em todo acampamento militar. Então, era convocado para guerra, você tinha veterinários, inclusive a construção, né, erguia-se praticamente hospitais veterinários, tá, dentro ali dos acampamentos. Tá? Por quê? Porque o uso né, de um equino ele era muito grande. Tá? Era muito frequente, mais atrasado.
tá? Então você tinha uma grande utilização dos animais. Então vocês vão observar aqui o cuidado que se tinha, você tem, né, toda a questão também. E vou mostrar algumas fotos para vocês do uso até inclusive de métodos até de prevenção, de eliminação da bactéria, uma forma também de contato, tá? E por que o mormo se alastrava bastante, principalmente nas épocas de guerra? Porque você tinha deslocamento dessas tropas, né? Você tinha um amplo deslocamento, então você fazia acampamento, você invadia, passava, né, a parte das terras, as linhas inimigas, ia até outros países. E, obviamente, num plantel de animais, você tinha animais portadores, que faziam contato. Então, isso, não sei se vocês já viram um filme chamado Cavalo de Guerra, né? O qual até o exército, eles recrutavam, pegavam todos os cavalos das propriedades para utilização nas guerras. Isso era muito comum. Cada vez à medida que iam avançando em território, os cavalos, como também homens que tinham, menos adolescentes, eram convocados para lutar a favor ainda. Né? Então eles utilizavam, praticamente eles esgotavam qualquer recurso que tinha nas terras que foram conquistadas e todo animal, todo o cavalo também, né? Você pega as ovelhas, bois, eles eram todos também sacrificados para justamente fornecer alimentação para a tropa. E os cavalos não eram diferentes, eram utilizados aí como transporte, como também movimentação. Então foram fazendo o quê? Foram puxando todos os animais que vinham de uma área de foco, que já eram infectados, iam tomando novas terras e iam disseminando mais ainda a doença. Tá? Mas eles já conheciam essa questão da doença e conseguiam identificar já com a implantação de diagnóstico comprovado que a maleína, que a gente é utilizado até hoje, inclusive nessas tropas ao longo do tempo. Tá? Aqui é só mostrando para vocês o uso, né, da importância, né? Então você vê, por exemplo, um estabelecimento aí, por exemplo, uma mesa cirúrgica, né, no animal, no qual pegava e depois, né, batia, acho que eu não coloquei a outra foto, mas deitava-se essa mesa e obviamente fazia o tratamento dos animais, por ferimento, o que fosse, né? Então o uso era muito comum, tá? Então tinha os estábulos aí em todo acampamento militar, era utilizado aí tanto para tratamento como também para fazer, né, um controle também desses animais, tá? Aqui só mostrando para vocês o cuidado que eles tinham também com relação ao momo, no qual colocava o animal, né, nessa vala justamente para banho. Então poderia ser feito para ectoparasita, para próprias infecções bacterianas que se tinham. E esse animal era puxado dentro aí e fazia-se aí, né, praticamente o banho desse animal, na tentativa né, de resolver, de curar lesões, curar algumas infecções que o animal tinha também. Tá? Olha essa foto, bacana. Né, coisa bonita aí. Justamente essa foto representa o risco que era a burkholderia na Primeira Guerra Mundial, qual foi utilizada como uma forma aí de bioterrorismo. Então a burkholderia ela era cultivada em laboratórios e era praticamente passada por uma aspersão, né, por parte tanto de aviões como também de tropas que passavam, liberando a burkholderia no ar a ponto de determinar lesões tanto nos animais como também no ser humano. E a forma da lesão que a burkholderia causa no ser humano ela é muito mais grave comparada nos animais. Ela tem uma evolução muito rápida, aguda, e que causa a morte das pessoas. Tá? Então, problemas respiratórios, a gente vai ver que também tem problemas de pele muito graves. Então, o que criou-se na tentativa de se proteger desse ataque, né, de bioterrorismo aí, tá? Na verdade, né, de uma arma biológica, que foi a Burkholderia malayi. Então, usavam máscaras. Então, você vê aqui máscara tanto para o animal como também para o soldado. Agora, se eram eficazes ou não, obviamente que aí tem outra questão, tá? Mas isso já é uma forma de tentativa, né, de produzir alguma coisa que impedisse, causasse uma resistência parte das tropas desses ataques, tá? Olha lá que eu falei para vocês da questão do hospital veterinário. Né? Então, você tem aí praticamente aí um quartel relacionado à inspeção e atuação de veterinários na Primeira Guerra Mundial. Né? Então, isso aqui só lá em Gevres, na França. Tá? Então, mostrando todos os oficiais aí à frente do hospital veterinário em pleno acampamento militar. Tá certo? Então, você vê o quanto mormo desde a Primeira Guerra Mundial você já tem. Então, o que é importante a gente saber, só parte desse histórico, que é uma das doenças mais conhecidas, onde teve há muito tempo já, inclusive, a produção e, né, o descobrimento, o desenvolvimento de uma método diagnóstico é utilizado até hoje. Tá? Então, mais aí de 100 anos que é utilizada a maleína e teve o seu grande desenvolvimento, obviamente, com a importância que foi tendo o mormo ao longo dos anos. Tá? O mormo, por definição, a gente vai ver que é uma doença contagiosa. Tá? Uma doença especialmente bastante contagiosa, né, um infecto contagiado, de alta mortalidade. Tá? Ela vai causar realmente um dano muito grave no animal, uma evolução muito grave e uma variedade também de formas clínicas
tá? Ela é causada por uma bactéria chamada Burkholderia malei. Tá? Os livros antigos, e bota antigo nisso, falava, né, era considerada classificada no gênero Pseudomonas malei. Tá? Mas no caso, a Burkholderia, né, já há um bom tempo ela é considerada, né, foi ter feito a nova classificação, ela é um agente etiológico. Tá? Então ela tem etiologia bacteriana. E sempre quando tem etiologia bacteriana, quando a gente trata de doenças infecciosas causadas por bactérias, a gente vai ver que tem a possibilidade, né, obviamente bactéria diferente das doenças virais, de você agir, atuar, utilizar um antimicrobiano. Né? Então, utilização para tratamento por antibióticos, a gente falou isso na leptospira. Tá? E no momo, há tratamento com antibiótico? Poderia ser feito. Né? Até, inclusive, você tem antibióticos que podem ser utilizados, porém, eles são proibidos. O tratamento de cavalos, de equídeos, melhor dizendo, com momo é proibido com base na legislação. Tá? Todo animal positivo ou diagnosticado, ele deve ser sacrificado. Tá? A propriedade ela fica interditada, você tem toda uma notificação aí, toda uma legislação no qual tem que ser sacrificado. Tá? Então é uma doença que comete equídeos, não só equinos. Tá? Então você vê a grande disseminação que se tem o momo, então é uma atenção, como parte do programa nacional, tá? Então, só os equídeos, então entra aí asininos, muares, né, e os equinos, e olhe também o que podem ser infectados, cães e gatos. Tá? Obviamente que os casos, a forma de apresentação clínica ela é um pouco mais branda, ela não tem uma característica epidemiológica de cães, mesmo estando em propriedade, serem transmissores aos equinos, tá? Da Burkholderia, mas já foi relatado casos de infecção pela Burkholderia, já foi isolado Burkholderia em casos em cães, gatos e até em leões, tá? Ruminantes, ó, ovinos e caprinos também, e aqui é o grande problema, né? Por ser uma zoonose muito grave, tá? A doença no ser humano ela é bastante causa um impacto porque ela vai causar deformações, tá? E as pessoas que sobrevivem ficam com toda a pele, inclusive, né? Eu tenho uma foto mostrar para vocês. Né, de pessoas que foram, né, que sofreram ataques aí por banho da arma biológica que foi utilizada a Burkholderia, que ficaram com a face totalmente desfigurada, com os braços, né, e tudo mais. Tá? Causa problema. E aqui são outros nomes dados aí, né? Então, muito como me falar, né, o momo, obviamente, é mais conhecido, né? Catarro de burro, mal de momo, farcinose, lamparão, tá? Mas, obviamente, o momo é dessa forma que ele é conhecido. Né? E glanders aí, o termo em inglês. Pode ser utilizado. Tá? Bom, quais são as formas de manifestação? Então a gente vai ver que a fascinose, até o nome dado pela fascinose, justamente é uma doença que acomete as vias linfáticas. Tá? Então a gente vai ver que existe uma forma de apresentação do momo, que é a forma cutânea, tá? Que acomete, cometendo também vasos linfáticos, e determina aí um grande edema, tem uma característica bastante purulenta com relação às lesões que causam. Tá? Então, por causar essa lesão, essa forma cutânea, ela foi também denominada fascinose. Tá? Além da forma cutânea, você tem a forma nasal e a pulmonar. Podia colocar como uma única forma, a forma respiratória, né? Mas ela causa também problemas no trato respiratório superior como também inferior. Então a gente vai ver aqui que a nasal, né, ela vai ter lesões significativas na mucosa nasal, como também o corrimento, e essa forma é facilmente transmitida para os outros animais, né? Principalmente em locais que você tem coxo coletivo, né? Então você tem fornecimento de água coletiva para os animais. Então o animal que está apresentando forma nasal, ele está fazendo toda aquela descarga purulenta que é feita pelas lesões, vou mostrar para vocês, ela totalmente acaba contaminando água, alimento, né? Então outro animal vai lá, ingere e acaba se contaminando também, tá? A pulmonar, ela também tem essa característica, também de uma evolução aí da forma nasal, mas aqui você tem um acometimento maior do pulmão. Então, obviamente, aí o dano maior, e isso causa uma mortalidade cada vez maior, é justamente porque o animal acaba tendo problemas respiratórios, onde acaba justamente morrendo por insuficiência respiratória também, tá? A gente vai ver que isso aqui está relacionado à patogenia, né? E a alta característica que a bactéria tem de disseminar na corrente sanguínea do animal por vias linfáticas também. Então ela vai acometer diferentes locais, tá? E causar grandes lesões aí ao longo do animal, tá? Por outro lado, a gente também tem a forma subclínica, tá? A forma subclínica, ela acaba sendo mais, até frequentemente encontrada, tá? Ou mesmo diagnosticada. Às vezes você faz um diagnóstico do animal somente para fazer o transporte e dá esse animal como sendo positivo aos testes,
Mas por quê? Porque ele ainda está na forma subclínica da doença. E a gente vai ver que, obviamente, para você ter a característica clínica ou subclínica da doença, você tem aí a questão do status imunológico do animal que interfere nessa condição. Tá? Então, a forma subclínica ela pode ser importante, é uma das mais frequentes. Certo? Então, geralmente, o animal é notificado sem apresentar sinal clínico. Tá? Conforme eu falei para vocês, obedece uma legislação nacional, no qual é subordinada também à Organização Mundial de Saúde Animal. Então, é uma notificação obrigatória. Mesma coisa, a gente começou a falar da febre aftosa semana passada, o qual você comunica, né, um órgão estadual, um órgão oficial que comunica o Ministério da Agricultura, e se suspeito mesmo confirmado, né, confirmado ou suspeito, o Ministério da Agricultura ele tem obrigação de comunicar a Organização Mundial de Saúde Animal. Tá? O ar não está funcionando, gente? Não. Nada. Vamos lá. Tá? E aqui é o problema. Tá? Também a zoonose. Então, quando é notificado um caso de momo, ficam em alerta também os órgãos de saúde também. Tá? A gente com essa relação. Tá bom? E aqui foi em 2000 o último caso relatado, confirmado nos Estados Unidos. Tá? Mas a gente tem uma suspeita o ano passado no interior de Pernambuco. É um caso em humanos aí, mas que também não foi confirmado, não foi notificado, não soube nada daquele resultado. Deixa eu abrir aqui que está calor hoje. Tá certo? Bom, só algumas considerações de saúde pública. Tá? Então, né, vai causar uma doença bastante severa, para falar, né, falar a verdade. Então, é uma doença muito mais grave aí nos seres humanos. Então, você tem outras situações que pode ter, dificuldade respiratória, pode ser, né, diferenciado aí pela tuberculose também. Então, só para mostrar para vocês, né, o quanto, né, que causa essa questão do tratamento. E olha o tratamento, gente. Olha o tempo de tratamento que é necessário para fazer antibiótico terapia. No ser humano, tá? 6 meses de tratamento intensivo com antibióticos. E olha os antibióticos aqui, ó. A gente está falando de mipenem. O que é isso? Antibiótico de última geração. A bactéria ela tem uma ampla resistência a antibióticos. E esse é o grande problema. Tá? Há uma dificuldade de aquisição tanto na rede pública de saúde como também em farmácias. Tá? Então o tratamento ele não é também muito barato, obviamente sendo antibióticos eles custam caro, e se não encontrar na rede pública de saúde, pior ainda. Né? Hã? Como assim? Ah, isso daí pergunta para a professora Simone. Eu não sei. Médio na microbiologia, parte de antibiótico terapia, muda de novo, vai chegando. A única coma que eu sei foi um dos mais recentes a ser descoberto, a fabricação dele foi em 2004. Tá? Que tem trazendo um grande uso ao longo desse tempo, justamente por ser os antibióticos mais novos e de última geração. Tá? Agora, o grupo que é o MPNEM, eu não sei te responder agora não, Ivan. Tá? Vamos estar a professora Fabiana. Mas aqui é em associação, tá? Ou doxaciclina, você utiliza os dois. Agora, para a questão do uso, eu ainda não sei de dizer especificamente. Eu vou dar uma estudada para me verificar e eu te falo, tá? Comprometo aqui, próxima aula eu te passo. Tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que é muito grave essa questão aqui. Período de incubação, olha a quantidade de sintomas. E o grande problema desse daqui é a forma de liberação, a forma de transmissão de um ser humano para outro, que é por meio do contato direto com esse líquido, né? Com essas lesões purulentas, esses abscessos aí que são liberados. Tá? Então, só para mostrar para vocês um braço, né? A pessoa aí contaminada, somente grande manifestação. Tá? Logicamente, para chegar a esse ponto, né? Isso não foi buscou tratamento, né? Com relação a isso. Então, chega a esse ponto. Tá? Então, você vê aqui totalmente, você tem um edema generalizado no membro também, em decorrência da disseminação da doença pelos vasos linfáticos também. Tá? Além disso, dessas áreas aqui de lesões, né? Aqui de ulceração, tá? Você também tem o dano respiratório, tá? Que pode causar também um grande problema, e isso causa uma mortalidade maior ainda. A hora que eu falei para vocês de deformações em face, né? Então, isso aqui só mostrando uma pessoa, uma desfigurada aí que foi utilizada o Burkholderia também como arma biológica na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então tem aí todo esse problema aí causado, né? Somente por essas lesões. Então você imagina esse tipo de lesão, obviamente que causou essa desfiguração, foi esse tipo de lesão, só que em face. Né? Imagina como deve ter sido a recuperação. Né? Isso. Bom?
Gente, então né, a parte da etiologia, como eu já falei para vocês no início, é a Burkholderia malleia, ela é uma bactéria gram-negativa, tá? Bacilos gram-negativos, que tem um crescimento, é uma bactéria fastidiosa, tá? Ela tem uma exigência nutricional muito grande com relação, então para cultivo, obviamente em laboratórios, há uma necessidade de ter meios específicos para Burkholderia. E o grande problema, obviamente, só pode ser cultivado em laboratórios que tenham um nível de biossegurança pelo menos nível 3, tá? E, obviamente, ainda o mais recomendado é nível 4, já que também é altamente patogênica para o ser humano, certo? Então, são aeróbicas intracelulares facultativas, esse daqui é um dos pontos importantes, no qual se dá ampla disseminação também da bactéria no organismo do animal. Na mesma situação a gente falou da brucela, tá? Então, são bactérias que têm uma ampla resistência a fagócitos, então elas são levadas a diferentes regiões do organismo, podendo causar lesões, tá? São bactérias que não possuem flagelos, não formam esporos, né? Graças a Deus não são produtoras de esporos, se fosse, né, aí sim a gente teria problema, tá bom? Oxidase e catalase positiva, não tem uma certa resistência ao meio ambiente, então por elas serem bastante exigentes nutricionalmente de condições ótimas de temperatura, umidade, o meio ambiente passa a ser algo inóspito para a bactéria. Tá? Então, variações de temperatura, uma alta radiação solar, isso praticamente acaba destruindo, tá, parte aí da bactéria e, obviamente, ela não fica viável para causar infecção. Tá? Qual que é o grande problema da Burkholderia? Que uma das principais formas de transmissão é por meio da água contaminada. E a água ela acaba tem uma ampla resistência. Tá? E uma facilidade, obviamente, ela consegue destruir. E outro ponto importante que facilita a transmissão é que a dose infectante ela pode ser muito pequena para causar a doença. Tá? Ela chega nas mesmas situações, não sei se vocês estão lembrados na aula de brucelose, da Brucella melitensis, no qual você precisa de pelo menos até 100 micro-organismos, tá? 10, melhor dizendo, unidades bacterianas já são suficientes para causar a doença. Tá? Enquanto a gente tinha a Brucella bovis, que era na faixa aí de 100 mil bactérias que poderiam causar a doença. Tá? E a quantidade de bactéria liberada no material, né, naquele conteúdo purulento, seja na secreção nasal, nas lesões supurativas em pele, é uma carga infectante extremamente alta. Então isso faz que, por exemplo, que coxos coletivos de água, né, bebedouros coletivos, sejam uma das principais formas de transmissão do momo. Né? Então, por se disseminar, se acaba se diluindo na água e tem uma viabilidade por muito mais tempo. Tá? Com relação a isso. Tudo bem? Para o homem também. Para o homem também. A ingestão da água, sim. Tá? É um grande problema, sim. Tá bom? Bom, com relação à epidemiologia, tá? O que a gente tem né, com relação a isso, obviamente, que é pela distribuição. Tá? Ela é considerada endêmica, ou seja, comum em alguns países, especialmente na América do Sul. Tá? Na América do Sul, Oriente Médio e até o norte da África. Mas a América do Sul é o continente praticamente que tem a maior distribuição de casos de mormo no mundo. Tá? Isso se deve a características climáticas, a formas diferentes de criação, tá? A uma dificuldade também de fiscalização com relação à defesa sanitária nessas regiões. Tá? Casos de mormo já acontecem também em outros países. Obviamente na Europa você tem casos de mormo, já teve casos de mormo nos Estados Unidos também, tá? Canadá também. Tá? Mas o grande problema é na América do Sul, especialmente pelas condições de criação e também condições climáticas que favorecem a manutenção do agente infeccioso também em determinada população. Tá? Já foi erradicada na América do Norte, e olha isso daqui, ó, o ano que foi erradicado nos Estados Unidos. 1942. Também depois da destruição que foi o mormo na guerra, né, de secessão, lá no século XIX, e na Primeira Guerra Mundial, né, justamente foram os americanos que acabaram incentivando e desenvolvendo a forma de diagnóstico, que foi a da malenização. Né, obviamente o mormo passou a ser de grande importância, prioridade na sanidade equídea, né, nos Estados Unidos desde então. Então, obviamente, em 1942, né, que aí precede aí, ou mesmo, melhor dizendo, já no meio né, da Segunda Guerra Mundial aqui, o uso de animais eram bem menores, né, comparado à Primeira Guerra Mundial. Né? Então, o deslocamento das tropas já tinha veículos especificamente. Em humanos. Humanos, a gente está falando de animal. Casos em animal. Tá? Fala, Ivan Cleiton. Não estou entendendo. Caso em humano. Como que pode ter sido causado em humano? Justamente por o caso nos Estados Unidos no ano 2000 foi justamente um grupo de risco.
É uma manipulação do agente infeccioso, mas não adquiriu vindo do animal. Tá? Justamente em laboratório. Tá? E aqui foi o último caso em equinos, foi em 1942, no qual foi erradicada a doença, não se teve mais casos e, consequentemente, o diagnóstico é feito, tem toda a forma aí também de manutenção, né, de precaução, para que não apareça, para ser diagnosticado, mas o último caso notificado foi em 1942, tá? Os casos em humanos, aí sim, foi no ano 2000, tá bom? Austrália, também muito mais fácil, né, devido às características continentais do país, então mais fácil, você tem uma faixa mais estreita de criações, né, também, já que grande parte acaba sendo mais inóspito também, tá? E parte da Europa Ocidental também, há um bom tempo já não tem, tá? Então, especialmente, uma dos principais países, né, criadores aí de cavalo, você tem a Espanha, né, a França também, mas especialmente França e Espanha aí foram os primeiros países que tiveram a erradicação também, tá? Da doença. Conforme eu falei para vocês, é uma apresentação esporádica. Então você não tem, por exemplo, relações do caso de momo com características climáticas, características de temperatura, o tempo. Ou seja, não é uma doença que ela passa a ter uma apresentação ondulante. Então alguns meses você tem aumento no número de casos, outros meses você tem. Então não tem relação com o período de chuva ou período seco, tá? Também com alguma estação do ano. Ela pode aparecer em qualquer período do ano. E geralmente é na forma de surtos. Só que isso que está trazendo uma importância para a gente aqui no estado, como também em Pernambuco, é que isso daqui está deixando de ser esporádico. Especialmente no estado da Paraíba, o número de notificações, e olha que tem casos que não são notificados, ele está sendo feito semanalmente, os casos de notificação para o estado da Paraíba. Toda semana você tem deslocamento aí dos fiscais estaduais ao ponto de fazer o diagnóstico, como também de sacrificar os animais. Tá? Também não nem fazer o diagnóstico, nem acompanhar, mas sim sacrificar os animais. Toda semana você tem casos. E uma das regiões que mais tem casos de momo é justamente a região próxima a João Pessoa. Tá? Então a gente consegue observar dessa forma. Um ponto importante que foi relacionado, né, por você ter, por exemplo, não só o estado da Paraíba, mas Pernambuco, como um dos estados que está tendo maior aumento dos casos de momo, é justamente o uso dos animais, né, para tração. Então a gente, inclusive a areia foi colocada como uma região de risco pelo uso desses animais para tração de moinhos, tração de engenho, né, uma série de fatores. Né? Então, assim, o momo ele voltou, digamos assim, né, os holofotes a ficar em evidência no Brasil já desde 2012. Foi quando foi constatado, justamente, deixou de aparecer esporadicamente para aparecer rotineiramente em alguns estados, tá? Especialmente os estados aqui da região Nordeste e Norte, tá certo? Um estado, qual você tem, mas aí você tem uma grande dificuldade na questão de notificação, é o estado do Mato Grosso do Sul. A gente vai ver que tanto para o momo como também para a anemia infecciosa equina, o estado do Mato Grosso do Sul é campeão em tudo. Tá? Em número de casos, tanto é que lá é o único ponto que se tem, a gente vai falar bastante da anemia infecciosa equina, no qual é o único estado onde os animais não são abatidos caso diagnosticados positivamente, para anemia infecciosa equina. Tá? Devido às características, por ser uma região pantaneira, de dificuldade, né, de transporte, então os animais normalmente eles são confinados dentro do estado. Dificilmente você tem o transporte de um animal de um estado, né, que é Mato Grosso do Sul, considerado endêmico, para um estado que é livre, ou tem casos esporádicos da doença. Tá? Professor, em algum momento o Brasil se classificou como erradicado? Não. Sempre foi esporádico. Todo ano você tem um caso, não só nas regiões que, igual, por exemplo, estou falando muito no estado agora, Paraíba e Espírito Santo, e Pernambuco. Mas ano passado você teve casos em Minas Gerais, você teve casos no Paraná, você tem casos também você teve casos no Espírito Santo. O último caso nas regiões que realmente são mais esporádicas foi em Minas Gerais. Né? E eu vou falar depois, mais no final da aula, que o quanto isso traz de transtorno, não só para o Estado, como também para o criador, nem se fala, mas principalmente para o Estado. Eu vi uma palestra de uma especialista, sabe, ela dizendo que o Brasil foi considerado, classificava, né, como livre, como a doença tinha acabado, e esses casos que tinha, principalmente muito em Azenina, lá no Pernambuco, na Sim. zona da mata, Isso, na zona da mata. que é a área de engenho, que nem aqui em Areia, né? Eles consideravam tipo como se fosse um falso de arroteiro. Né, digo assim, por que é considerado que não teve casos? Primeiro porque o diagnóstico
tem que ser acessibilidade. Tanto é que o estado de Pernambuco é um dos poucos estados que o diagnóstico é feito por forma oficial, especialmente do mormo. Então é feita a coleta, ela tem que ser assistida por um fiscal agropecuário do estado. Então começa por aí. Então justamente para você não ter esse problema na questão do diagnóstico. E o falso garrotilho acaba sendo uma irresponsabilidade, tanto de quem está diagnosticando, que não faz diagnóstico diferencial, porque para fazer garrotilho é causado por streptococcus. Né? O streptococcus é que causa o garrotilho, e isso facilmente se cultiva. E não é uma zoonose, não é muito importante. Né? Você não tem essa característica de autotransmissibilidade causadora de uma morte muito grande. Se é uma doença, causa um dano, um conteúdo purulento, que é extremamente a mesma forma nasal do mormo, né? que a gente teria aqui. Então acaba sendo uma forma, né, dificultada. Então um falso garrotilho pode ter se chamado, mas poderia ter feito um diagnóstico diferencial. Então como é que você tem como lidar sabendo que o método diagnóstico fala que, né, ocorreu uma erradicação, né, ou foi um tempo não foi comprovado os casos de mormo, e ainda considerando um falso garrotilho, você nem pôde comprovar os casos clínicos se foi garrotilho ou não. Né, dificuldade. Com pseudomallin, não. Não. Você diz a questão de por sorologia? No caso, não. Não tem. Há uma grande diferenciação na estrutura da Burkholderia, porque você tem uma grande quantidade de maltose. E a pseudomallin, também que você tem essa, que já é, ela, né, que a gente considera pseudomonas, pseudomallin, ela tem uma estrutura totalmente diferente com relação à Burkholderia. Isso, inclusive, está relacionado à característica patogênica do agente. Então não tem reação cruzada, mesmo com anticorpos ou coisa assim, você nunca. Com relação ao mormo, nunca passa a ser um diagnóstico diferencial, né? Alguma coisa assim. Especialmente em equinos, né? Que você tem um uso do pseudomallin bem menor. Agora, quando a gente fala de caprino, que tem o problema sério, né, de infecção com pseudomallin, aí sim, você pode ter alguma ligação de falso positivo, né? Mas logicamente nunca vai ser diagnosticado para mormo, tá? Com relação a isso, tá bom? Mas extremamente isso que você falou. Problema aqui, né, a questão da região do engenho. Então, apresentação esporádica somente em alguns estados. A gente não pode colocar todo o Brasil no mesmo patamar. Tá? Também a gente for pegar aí Mato Grosso do Sul, depois nós aqui em Pernambuco, né, comparar com outros estados. Tá? Mas todo o Brasil é considerado endêmico. Toque de casos, aparecimento mais esporádico, outros estados com aparecimento mais frequente. Tá bom? Então, antigamente, a gente baixa a morbidade, mas a mortalidade é muito alta. Então, há uma preocupação por parte das secretarias de agricultura também com isso, devido à mortalidade por ser uma zoonose. Né? Então, causa um problema grave ao criador aí também. Tá? Esse daqui, gente, é um mapa com relação à distribuição dos casos de morme. Vocês podem observar o Brasil ali. Ó, né? Esse daqui é o último relatório que o Brasil enviou com relação ao plano, às doenças de equídeos, tá? Vou meter aqui. Né? Com relação às doenças aí de equídeos, não sei nem porque que eu coloquei. Isso aqui acho que eu fiz o print screen, mas estava com o negócio aumentando. Tá? Vocês podem observar aqui, ó, né? Vermelho, ou seja, é uma doença que é um país, mesmo sendo em poucos estados, todo o país ele fica como apresentando o caso da doença. Tá? Então, isso daqui é um relatório que faz em tempo real, vocês podem observar lá no site da Organização Mundial de Saúde Animal, da OIE. Tem um programa onde eles colocam em mapas, né, os mapas de distribuição das doenças, para cada doença. Então, vocês entram lá, conseguem pegar os dados para qualquer doença de notificação obrigatória. Tá? No caso de febre aftosa, é um acompanhamento real. A notificação ela é compulsória, imediata para a OIE. Tá? Mas a OIE, ela sabe, é feita a notificação, mas ela divulga a cada 6 meses os dados relacionados ao Brasil. Por quê? Porque o Brasil, você envia esses relatórios para a OIE semestralmente. Então, só nos finais dos semestres e, para curiosidade, não tem do segundo semestre ainda de 2014, né, que esperava, mas provavelmente não mudou, tá? Devido às notificações dos casos acontecendo nos estados. Tá? Então, o Brasil aqui é o grande representante, né, com relação a isso. Só que, por outro lado, olha os estados aqui, olha os países que estão aqui em amarelo, aqui o meu, em bege. Você não tem nenhuma informação. Né? Então, parece até só o Brasil ali da América do Sul, né, que tem. Né? Então, você pega aqui o Uruguai, outros nunca reportaram, notificaram a doença. Né? Venezuela, Equador. Mas olha aqui, né? Peru, Argentina, Bolívia. Tá? Então, não tem casos, não tem como a gente falar que também eles não tiveram casos. Tá? E aqui foi justamente no estado de Minas Gerais, próximo à divisa com a Bahia, que teve o último surto no Brasil, de uma região, notificação, no caso que foi enviado para o relatório.
tá? Então só aqui também. Bom, esse é o único caso, né, confirmado ainda, que tinha na época, tá? E foi em 2014. Bom, aqui são, eu acabei dizendo, mas só mostrar para vocês, aqui é o site da OIE, caso vocês queiram, depois eu passo para vocês isso daqui, onde vocês podem acompanhar ou se inscrever para receber acompanhamento das notificações que estão sendo, né, no mundo todo, notificações de doenças no mundo todo, tá? Então, o site da OIE vocês podem ter versão lá tanto em francês, inglês ou espanhol, tá? Mas bem em inglês, também em espanhol, quem gostar mais aí fica livre escolha, tá? Eu digo isso, sempre passo esse quadro aqui, essa de informação para né, da lista de doenças que foram notificadas, que você recebe um e-mail e faz acompanhamento né, em tempo real. Então toda notificação que é feita, você, né, recebe por e-mail lá quais são os casos que foram vistos, que doença, em qual país, características epidemiológicas da doença, qual a forma de diagnóstico. Bem bacana assim para acompanhar quem tem interesse na área, tá? Então, a gente vai mostrar para vocês que a OIE ela tem uma base de dados muito grande. Então, você tem aqui no sistema de informação da sanidade animal, que vocês entram ali, vocês clicam, né? E dá toda a informação, tá? E daí vocês clicam aqui do lado esquerdo, você tem as listas, né, de informação, para vocês entrarem na lista para receber essa informação, e esses feeds aqui, né, esse RSS, que vocês podem receber também, tanto em celular, como também outras coisas para acompanhar, tá? E daí entra lá nessa lista de distribuição, né, que é distribuir essa lista para distribuição de informações da OIE, e vocês fazem a inscrição aqui num formulário específico, digita lá todos, né, os seus pomas, que é vocês podem se inscrever determinado, por exemplo, não quero receber doença por exemplo, de abelha, vocês recebem até de abelha, tá? Não, quero receber, meu foco é só bovino, vocês colocam lá a marca que vocês querem receber, de bovino, de equino, cachorro, gato, o que for, tá? Eles podem coloca endereço, muitas vezes notificação. E ano passado eles enviaram por correio a lista, como se fosse de todos os casos notificados de importância dentro dos casos que você teve. Então não sei se foi uma coisa pontual que a OIE mandou, né, mas recebi pelo correio lá uma lista de todas as doenças notificadas e por aí em diante. Tá vendo aqui, ó? Daí você pega, ó, até tem a lhama, gente. Se vocês quiserem aqui, vocês podem até pegar, né? Aí, né, define quais são as suas áreas principais de interesse. Lhama, pássaros, tá? Olha lá, ó, abelhas, né? Tem um monte de coisa, tá? O que vocês quiserem, agrada todo mundo. Eu vou mandar para vocês depois esse link aqui, tá? Mas espera, vocês não precisam copiar, tá? Eu não vou deixar vocês copiarem esse link e depois eu passo para vocês, tá? Se vocês quiserem, em vez de não passar em tudo, né, item por item, já passo para vocês, eu mando para vocês lá no grupo do Facebook, tá bom? Bom, com relação à transmissão, gente. Tá? A transmissão da burkholderia, a gente já falei para vocês, ela é uma doença mais contagiosa, então mais de forma direta ou indireta. Tá? Então a gente tem que levar em consideração alguns aspectos, especialmente o Brasil, por ter uma ampla, né, variedade de formas de criação. Então você tem animais que são estabulados, você tem animais de criação livre, você tem animais que utilizam, né, estabulado não em baias individuais, em baias coletivas. Tá? Tem uma série aí de situações diferentes que cada, obviamente, tipo de forma, né, de criação né, desses animais tem maior ou menor chance, né, de determinar a probabilidade de causar uma disseminação maior ou menor do morbo. Tá? Então isso está muito envolvido, diferentes fases, né? Então, tanto relacionado ao status imunológico, como o estresse, a má alimentação, que isso vai afetar também o status imunológico. A própria idade, né, idosos, animais mais velhos são mais susceptíveis em decorrência do status imunológico ser mais deficiente comparado aos animais, né, que estão em plena forma aí de produção. Tá? Tem toda uma questão aqui. Aquilo que eu falei para vocês, não tem correlação nenhuma com a estação do ano no Brasil. Tá? Eu falar assim, mas a bactéria, por ela permanecer mais viável em regiões que são mais úmidas e tem um clima mais ameno, poderia estar relacionado com essa época do ano, por exemplo, uma época mais frio, mas uma época de chuva. Tá? Tentaram fazer isso. Em alguns países isso é relatado. Tá? Eu coloco assim, na Europa Ocidental, há uma grande particularidade com relação a isso, que justamente são nos climas mais quentes e úmidos, que quando concentra também as áreas de chuva, né, as épocas de chuva lá também, se tem essa correlação. Mas no Brasil isso não tem como ser feito. Tá? Dos diferentes locais, diferentes, né, que a gente vive, épocas de chuvas totalmente diferentes, cada ano que passa você não tem nem mais, né, uma estação do ano definida, né, então a propagação da doença não tem essa relação.
tá? Bom, então eu vou só continuando a falar para você da questão da transmissão, e eu já passo aqui, já começando a falar da patogenia, que a água e os alimentos contaminados é a principal forma de transmissão. Tá? Então se dá pela transmissão indireta. O animal que apresenta tanto a forma cutânea, nasal, pulmonar, mas principalmente a forma nasal, ele vai contaminar a água e os alimentos justamente com aquela secreção purulenta. Tá? Vai eliminar ali em grande concentração. Então essas águas, os alimentos contaminados, eles vão cair no ambiente, eles vão ser ingeridos por outro animal. Tá? Então passa a ter um grande problema com relação a isso por serem as fontes de infecção. Não sei se em alguma região anterior, mas na época era um bom tempo, começo da infância, você tinha no interior, principalmente na época no interior de São Paulo, você tinha bebedouros para cavalos. No meio da cidade lá tinha lá um bebedouro para cavalo, a pessoa chegava do campo, deixava ali o cavalo amarrado, o cavalo ficava ali bebendo água, ficava próximo, tinha os verdadeiros piquetes a céu aberto lá no centro da cidade, onde o cavalo, você soltava o cavalo, ele ficava lá bebendo, pastando, fazia o que for. Tá? E isso é um ponto de risco muito grande para o morro. Né? Obviamente essa questão, utilização de coxo coletivo, utilização né, para variedade de diferentes animais de vários locais. Tá? Então é um grande problema com relação a essa transmissão. Tá bom? Então a burkholderia ela é ingerida ou inalada, tá? Mas especialmente ingerida ali pelo animal. Então já na mucosa oral, a burkholderia ela vai colonizar ali. Tá? Ela vai permanecer, ela vai grudar ali. E qual que é o grande problema com relação a quando você tem aqui? Você vai ter defesas de mucosa também. E nesse local ali já vai ser o primeiro local de multiplicação, de duplicação bacteriana. Tá? Então vai causar uma lesão primária, especialmente tanto na mucosa nasal, como também mucosa oral. Então ela pode causar lesões inflamatórias locais no septo nasal, se ela for inalada também, ou mesmo pelo próprio deslocamento bacteriano ao longo, né, já que ela não se move, mas você tem a progressão das lesões. E também traqueia. Então o animal ele vai ter uma inflamação de trato respiratório superior que já vai causar os primeiros sinais clínicos até mais brandos. Mas vai ter problema já também respiratório, coriza, tá? Uma série de patologias não tão graves como o desenvolvimento das outras formas, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, apesar de você ter essa lesão primária aqui, você já tem sinal clínico. Tá? Então, o período de incubação nada mais é entre o ponto, quando a bactéria entrou no organismo e até você ter o quê? Aparecimento desses primeiros sinais clínicos. E pode variar. O que varia, faz variar o período de incubação de um animal para um outro? Estado imunológico, a imunidade e também a dose infectante. Tá? A forma de entrada da bactéria também tem uma ampla relação. Tá? Com isso daí. Tá certo? Apesar disso, né, a bactéria ela tem uma ampla resistência também à acidez de suco gástrico, de toda a parte do trato gastrointestinal. E, obviamente, se ela for ingerida, ela vai chegar na parte da mucosa intestinal, sendo aqui na mucosa intestinal um outro ponto de penetração da bactéria na corrente sanguínea. Não que a bactéria vai causar danos nas velocidades intestinais e os enterócitos, tá? Mas ela vai poder ser absorvida justamente porque tanto na mucosa oral como na mucosa intestinal, você tem defesas de mucosa, você tem fagócitos ali. Então vão fagocitar essa bactéria e colocar ela em grande circulação. Quer na circulação sanguínea, quer na circulação também das vias linfáticas, tá? Caindo na corrente sanguínea, por meio desse fagócito que essa bactéria vai se duplicando também e acaba sendo liberado também na mucosa, na corrente sanguínea, aí é que você tem a septicemia bacteriana. É aqui que começa a ter o grande disseminação e aparecimento das diferentes formas de apresentação da doença. Tá? Caiu na corrente sanguínea, ela vai atingir uma ampla variedade de órgãos, tá? Podendo causar lesões aí em diferentes órgãos, especialmente, tá? Em órgãos amplamente vascularizados, em especial o pulmão, tá? Causando a forma pulmonar, e a gente vai falar de outras formas também, tá certo? E aí que ele vai para o pulmão, tá? A bactéria cai no pulmão, vai para órgãos, né? Também vascular a própria pele e também na mucosa nasal, tá? É a partir também da mucosa nasal que passa a ser esses outros órgãos aqui, outros sítios de multiplicação, tá? Onde vai causar as lesões aqui secundárias, onde você vai apresentar as 3 principais formas de apresentação do morbo. Tá bom?
Fora isso, além disso, você tem baço, fígado também, que são outros órgãos, obviamente, bastante vascularizados, que você pode ter alguma lesão onde a bactéria pode ser encontrada também, tá? Certo? Além disso, né, caindo na corrente sanguínea, ele vai cair na corrente linfática, tá? E é aqui também na corrente linfática que vai desenvolver a outra forma do momo, que é justamente a forma cutânea, onde tem um edema generalizado, né, das vias linfáticas no animal, especialmente na região anterior, na região, né, da região inguinal também, tá? Tem uma série aí de lesões que vão causar as chamadas lesões nodulares, formação de nódulos que elas acabam tendo uma grande concentração, um infiltrado inflamatório muito grave, e isso acaba fistulando, né, liberando esse conteúdo para fora do organismo, ali fistulando na pele e causando transmissão, outra forma de transmissão também das lesões, tá? Aqui, gente, esse dado que vocês podem encontrar em alguns livros e alguns informes técnicos, que são chamadas lesões metastáticas, tá? Logicamente, isso daqui não tem nenhuma relação com neoplasia, nada a ver, tá? Com relação a isso. Mas é uma forma de a gente determinar a ampla disseminação da bactéria por meio dessas células fagocíticas, e essas células fagocíticas elas vão sendo aprisionadas. Então você vai causando o quê? Em volta dessas células fagocíticas, um aprisionamento, um infiltrado mononuclear muito grande. E vão formando pequenos nódulos em volta desses locais onde está a bactéria tão. Semelhante ao que ocorre numa tuberculose, por exemplo. Tá? Ocorre todo o processo, mas não chega a calcificar, formar um tubérculo, por exemplo. Tá? Mas pode ter pequenas lesões justamente por esse aprisionamento por parte do organismo desses locais onde a bactéria está presente. Tá? Sim, pode, dessa mesma forma. Tá? Oi, Fábio. Isso, lesões em rosário, né? Lesões em colar de pérola. Né? Apesar de a gente não utilizar muito, né? Mas para o momo é. Você pega um equino com secreções e essas lesões nodulares em toda a cadeia linfática, que é em rosário, né? Porque você tem uma forma assim, depois você tem nódulos, vários nódulos, um do lado do outro. E fistulou, não tem outra enfermidade infecciosa que cause isso, né? Nem uma septicemia bacteriana, ou mesmo decorrente de imunossupressão. Não necessariamente todo animal que tem o momo vai apresentar isso. Não. Exatamente devido a essa variedade de formas. O que vai determinar a forma e a apresentação clínica tem a ver com a dose infectante, a porta de entrada e também a característica imunológica do animal. Tá? A forma cutânea é a clássica do momo. A forma cutânea é a forma nasal. Tá? A pulmonar já passa a ser uma forma mais grave e mais de animais imunossuprimidos, que justamente propicia essa transmissão via corrente sanguínea chegando nos pulmões e aí você tendo essa liberação. Tá? Agora a gente vai começar a falar aí das principais formas, tá, de apresentação clínica. Oi, desculpa. Características tanto do estado imunológico do animal, a porta de entrada, tá, da bactéria. Geralmente você pode ter contato direto do animal, pele com a pele do animal. Tá? Isso pode ser algumas lesões que o animal vai ter. E também a dose infectante. Tá? Pode estar relacionado aí. Tá? Então, para destrinchar melhor, a gente vai falar justamente desses três locais onde ocorre também a presença da bactéria, que justamente estão relacionados com apresentações clínicas da doença. Tá? A principal, o que a gente está falando aqui com o Fábio, que é o quadro clássico do momo é a forma cutânea, tá? Também chamada de alguma forma linfática. Justamente onde vai apresentar as lesões em rosário ou lesões, né, o americano falando de colar de pérolas. Né? Qual que seria melhor aí, dependendo, né? Cavalo aí de raça, colar de pérolas, né? Cavalo de pé duro fica sendo rosário, tá? Em mente. Então, por que forma esse tipo de lesão? Pelo inchaço dos vasos sanguíneos. E uma característica muito grande das lesões causadas pela burkholderia é que ela é altamente antigênica. Ela tem uma probabilidade de determinar a infiltração muito grande de células, uma quantidade enorme, uma quantidade absurda de células inflamatórias no local. Então as lesões pela burkholderia acabam resultando em lesões piogranulomatosas. Tá? Uma quantidade de pus extremamente absurda, um infiltrado mononuclear muito grande, que faz com que ocorra
né, a tumefação, o aumento de toda a cadeia linfática do animal. Tá? Então, todos os vasos sanguíneos do animal, mas uma região mais localizada, que faz parecer ter essa lesão em rosário, em colar de pérolas, pelas variedades de nódulos em toda a cadeia linfática. Tá? Então vai ter esse inchaço nos vasos linfáticos, principalmente região do costado, do abdômen, tá? Membro posterior. Membro posterior é mais devido à alta vascularização, né? Por ser, né, obviamente, membro posterior dos órgãos mais utilizados, necessita de maior... os maiores grupos musculares estão ali presentes, então eles têm que ser bastante irrigados, isso facilita a chegada da bactéria também ali. Tá? Então, as lesões nodulares, né? Eu coloquei colar de pérolas, né? Ou também, realmente, rosário. Tá? Em relação a isso, que elas vão se evoluindo, você vai tendo cada vez mais um infiltrado, a lesão bacteriana vai ficando maior e ela acaba fistulando essa cadeia linfática. Esses nódulos fistulam e todo aquele conteúdo purulento, altamente infectante, tendo uma dose infectante extremamente alta, é liberado na parte externa do animal, que fica na pele, então vai entrar em contato com as instalações, com paredes e tudo mais, inclusive com outro animal. Tá? Depois de fistular, obviamente, vai formar uma lesão ulcerativa, que aí é característica. Tá? Além disso, por você ter uma inflamação das vias linfáticas, geralmente, quando você tem formação da cadeia linfática na parte anterior do animal, você também tem um edema dessas vias linfáticas que pode obstruir as vias respiratórias. Tá? Isso pode causar uma dispneia mais leve, comparado a essa obstrução também. Tá? E até também pela grande produção desse exudato aí nessas vias que podem fistular também, tá? Para dentro dessas vias aqui. Tá? Então, só mostrando para vocês, né, ó, como está emaciado toda essa cadeia linfática aqui. E ao longo da cadeia linfática, ó, toda essa parte, região aqui, você tem a formação desses nódulos. Estão vendo aqui? Ó? Tá? Esses nódulos justamente onde você tem a presença da bactéria e provavelmente depois ele vai acontecer o que está acontecendo aqui. Ó, tá? Ele vai fistular, ele vai romper na pele do animal e acaba escorrendo ali. Tá? Fistulando. Isso daqui é o sinal, é a forma clássica de apresentação do momo, a forma mais vista, né, mais observada aí. Tá? Aqui, ó, já mostrando para vocês, logicamente um dano, né, uma lesão muito maior, envolvendo aí parte do membro pélvico. Se eu não me engano, tem a parte aqui no anterior também. Tá certo? E aqui, no caso, só mostrando, né, uma gravura aí, uma foto antiga aí também, daquele mesmo acervo que eu tive contato das fotos lá na guerra, lá, mostrei para vocês. Isso aqui era um quadro mostrando o momo também de um animal que foi diagnosticado. Então, mostra a amplitude da inchaço, né, dessas vias linfáticas aqui, ó. Tanto abdominal, como também membro anterior, a região do pescoço, tá? Costado aqui também tem, nessa parte, né, aqui a cernelha também do animal, mas também, principalmente, membro posterior, tá? Formação desses edemas aí, o inchaço grave. Qual que é a evolução desse quadro? O que tende a acontecer? Geralmente você tem o quê? O agravamento, causando também lesões em outros órgãos, como eu mostrei para vocês. Tá? Isso daqui causa, extremamente característico de já ter acontecido o quê para estar disseminado assim esse animal? A septicemia. Então já atingiu outros órgãos também, inclusive pulmão. Então é uma tendência que você tem evolução para ter a forma pulmonar da doença também. Tá? Em relação a isso. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação à forma cutânea da doença? Ele causa nódulos nas correntes linfáticas, né? Isso. Tá? As vias linfáticas tem um grande nódulo justamente pela aglomeração, né, desse grande conteúdo purulento e também a bactéria ali dentro. Tá? A bactéria, gente, a duplicação bacteriana, principalmente da Burkholderia, ela é bastante limitada. Né? Não é uma bactéria que tem uma multiplicação muito grande no animal, então não é ela que dá o volume. Por ela determinar, né, um recrutamento, não digo nem recrutamento, né, ela atrair uma grande quantidade de células inflamatórias no local, é isso que causa esse edema. É isso que causa essa lesão e a própria inflamação acaba agravando ainda mais o quadro do animal. Exatamente, isso. Tá? Determinando aí. Depois, né, acaba fistulando e vão formar essas lesões aqui ulcerativas. Tá? Logicamente, daqui é uma evolução já bem mais, né, avançada aí da doença. Tá? Tudo bem? Certo? Outro caso, outra forma especial com relação, né, principal, melhor dizendo, do momo, é a forma nasal. Tá? Essa é a forma nasal
que é justamente a que pode ser confundida, né, conforme até falou da questão com o garrotilho. Tá? O garrotilho é outra doença bacteriana exclusiva de vias nasais, causada por uma outra bactéria, o Streptococcus equi, que também vai causar essa descarga nasal e bastante purulenta. Tá? Só que o dano relacionado ao garrotilho, né, até o nome, por que tem esse nome, garrotilho? Né, porque você tem obstrução das vias aéreas, tem a impressão que o cavalo está preso, né, com um garrote, ele está sendo sufocado, ele pegou o garrote, então ele tem dificuldade respiratória. Mas justamente a obstrução, justamente pelo esse inchaço, pela resposta inflamatória no septo nasal especialmente, né, na mucosa nasal que o Streptococcus causa. Com relação à burkholderia, essa lesão ela é muito maior. Conforme eu falei para vocês, ocorre uma inflamação muito maior na mucosa nasal, especialmente na região de septo. E essa lesão também vai acontecer a mesma coisa que seria no vaso linfático. Você vai ter um infiltrado linfocitário, um leucocitário muito grande ali na região da mucosa, e essas lesões também vão fistular para dentro ali da cavidade nasal do animal. Então, essa descarga nasal está também relacionada pela alta produção de muco, como também pela grande liberação desse conteúdo purulento das lesões. Se você tem essa fistulação, você tem rompimento de vaso, então muitas vezes essa descarga ela pode até se tornar sanguinolenta também. Tá? E dependendo da situação, atingir as duas narinas, ser uni ou até bilateral também. Tá? Mas geralmente você tem, é mais bilateral. Tá? Normalmente infecções ela não se restringe somente numa narina, numa região, né, numa cavidade, e sim nas duas. Tá? E causa essa descarga nasal bastante purulenta, que também vão ser decorrentes dessa formação de lesão nodular, porém agora em mucosa nasal. Tá? Então, pela própria, vamos colocar, né, a arquitetura ali do tecido, mesmo a morfologia tecidual, você tem uma aderência muito grande da mucosa. Né? A mucosa nasal é uma das mucosas menos estratificadas que se tem. Né? Então, a camada celular ela é bem pequena comparada a outras regiões. Então, isso faz que você tenha uma mucosa muito mais aderida e pouco espaço subcutâneo. Né? Então, você tem uma mucosa praticamente aderida ali no tecido cartilaginoso. Então, a própria propagação, a formação dos nódulos acaba ficando muito mais dificultosa dela se alastrar. Então, quando você tem a formação de uma mucosa, o que ela vai se alastrando? Vai tendo entrada de conteúdo purulento e nas extremidades ela vai formando infiltrados, atingindo outras áreas de mucosa devido a essa dificuldade, né, de se alastrar em um espaço ali intersticial. Tá? Então, com isso, ela vai formando ramos que dão o nome aí de forma de lesões em estrela, justamente por essa ramificação, dificuldade aí, né, desse conteúdo purulento se disseminar em toda a mucosa nasal. Então você vai tendo lesões pontuais que vão dando essa impressão de ser lesão em estrela. Tá? É outra característica patognomônica. Também. Só que esse tipo de lesão, como é que você vai observar? Somente necrópsia. Né? Obviamente se estiver ali fazendo endoscopia, alguma coisa assim. Na parte mais externa aqui. Não. É na parte interna. É dentro ali na mucosa nasal, no septo nasal, essas lesões. Tá? Então você não tem formação no focinho, nas narinas, não. É na parte interna, de mucosa. Tá? Causa uma inflamação das vias aéreas superiores, então obviamente o animal vai apresentar uma dispneia também relacionada. Tá? Além disso, né, aí relacionado a esse tipo de lesão, obviamente você tem uma infecção naquele local, você vai ter edema de linfonodo satélite ali. Né? Você vai ter edema de linfonodo especialmente submaxilar. Tá? Justamente o efeito em decorrência dessa inflamação ali naquele local. Né? Como tudo isso a gente já fala. Tá? Lembra que eu falei da septicemia bacteriana, que atinge também não só a pele, né, vindo ali da entrada que se dissemina todo o organismo, vai ter uma alta congestão também de fígado e baço também. Tá? Então o fígado e baço fica amplamente congestos, devido também ao maior recrutamento de células leucocitárias também. Né? Especialmente o baço, você tem aí o recrutamento, você tem alojamento de diferentes células, uma grande descarga e produção de células também por parte aí de medula também. Isso vai tendo um aumento desse número de células no organismo do animal também. Tá? Um achado clínico que já foi relacionado também devido a essa alta congestão, tá? E ampla septicemia bacteriana, são alguns casos de animais infectados por MOMA apresentarem orquite. Tá? Inflamação aí, tanto testículo, mas principalmente também de prepúcio. Tá? Então, justamente, em decorrência dessa ampla septicemia, o alojamento e inflamação também nesses locais também estão relacionados. Tá?
Então, só para mostrar para vocês, olha a característica, né, purulenta dessas lesões aqui do animal no momo. Se pegar essa foto e colocar a mesma coisa para um animal com garrotilho, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Tá? Acontece que no momo, muitas vezes, você tem lesões sangue, você tem esse exudato não, né? Essa descarga nasal, pode ter chamado de exudato, mas não vi muito. Tá? É sanguinolento. Já em garrotilho, dificilmente você vai ter isso. Tá? Mas a maior parte dos casos você tem esse tipo de lesão aqui, né, na forma nasal, esse tipo de achado clínico, essa descarga nasal purulenta. Então isso daqui é um material altamente infectante. Então o animal vai ingerir água, vai comer um alimento, que seja no coxo ou mesmo na pastagem, ele está liberando esse conteúdo ali no ambiente, está liberando na água, contaminando alimento, né, e água. Tá? Então isso já é uma fonte de infecção para outros animais irem ali ingerirem e se contaminarem também. Tá? Olha aqui as lesões em estrela aqui, ó, só daqui, tá vendo? A dificuldade que você tem devido a esse pouco tecido conjuntivo que você tem, dificuldade de disseminar mais esses infiltrados. Então vai formando essas lesões em estrela aqui, ó. Tá? Aqui tem outra aqui também, tá? Então elas vão se ramificando. O grande problema disso daqui é que você só vai ter conseguido verificar isso daqui numa necrópsia, né? Então, o aspecto clínico para a gente separar, para você até conseguir diagnosticar momo apresentando a forma nasal, você tem que fazer o diagnóstico diferencial para garrotilho. Não tem como acontecer outro. Tá? Porque o animal ele vai estar apresentando descarga nasal purulenta e dispneia. Isso também é fator do garrotilho. Tá? O granuloma não é, né? Não, essas lesões de estrela não. Tá? A formação do granulomas. Como assim os granulomas? Sim, mas é em septo nasal. Você vai conseguir observar isso daqui só em necrópsia. Pode apresentar, mas você pode ter um animal apresentando só a forma nasal da doença. Mas se Tá? tiver granuloma, você já... desses não. As lesões cutâneas, sim. Ah, sim, praticamente fecha. Né? Na minha região, ela é bem endêmica de garrotilho, sabe? Tá. É mais em couro, né? Mas Aí, ele pequeno. também tem um estágio de garrotilho de fistulação, né? Tem. Linfonodo. Linfonodo satélite. Pega o mandibular, isso. E também tem alguma coisa a ver com a bolsa cultural, né? Tem. Pode haver fistulação também dessa bolsa cultural ou não? É só dos linfonodos? Teoricamente, se a gente vai em livros, eles falam, mas pelo menos os relatos, pelo menos o que eu já conversei, na época que eu conversava muito, falava com o Rodrigo, atendia muito caso aí de potro com garrotilho, dificilmente tinha. Muito difícil. Para mim, ele nunca viu, ele já ouviu falar, a mesma coisa que eu falo para você, ele já ouviu falar que pode ter, você vai em livro, literatura, fala que pode ter, mas nunca viu, assim, clinicamente dificilmente você vê. Você tem fistulação linfonodo, isso você tem, pelas vezes linfática, mas regional, bem mais próximo ao linfonodo mesmo. Né, que você tem a fistulação devido ao edema maior, pelo conteúdo purulento também no local. Ah, é? Mas devido ao garrotilho mesmo? Nossa. Também é altamente, né, imunossuprimido. E inchou muito os linfonodos dela, sabe? Aí Tá. foi parada respiratória. Tanto que depois foi até... Tá, por obstrução daí que foi. Aí poderia fazer uma traqueotomia, né? Sim. E ajudar. Só que... Mas aí já sabia. Ia dar tempo. Poxa, uma pena. Uma pena mesmo. Então você vê o nível de edema que ocorre a ponto de obstruir as vias, né? Não muda nada com relação ao momo também. Né? A questão da dispneia, a dificuldade respiratória, até a obstrução, ela se deve também, principalmente na forma nasal, principalmente, desse edema de linfonodo. Mas ele não é tão grave comparado a... Porque a grande parte do garrotilho, da burkholderia, ela está presente na mucosa. Tá? Dificilmente ela vai estar presente mais em vaso linfático da parte, né, quando você tem a apresentação forma nasal. Agora, igual que a Isa estava falando, quando você tem a forma cutânea, aí sim, a probabilidade de você ter uma obstrução e morte também de dificuldade respiratória é muito maior. Tá? Muito maior. Tá bom? Aqui só o quadro de orquite, né, gente? Inflamação também. Prepúcio também com orquite, inflamação testicular também. Tá? Causada pelo momo aí também. Então, isso é comum, de você observar animais que têm o momo também com inflamação prepucial e também inflamação testicular. Tá? Causada devido também, mesmo infiltrado, né, inflamatório no local onde está presente a bactéria ali. Tá? Aqui é só mostrando para vocês o que eu falei na questão de quando você vai ter células, você tem um local onde você tem duplicação bacteriana, você tem colonização bacteriana, e todas essas células aqui, esses pontinhos, né, que vocês estão vendo aqui, né, mais basofílicos aqui, nada mais é esse infiltrado
leucocitários, principalmente neutrófilo aqui, que estão formando, englobando, né, formando ele em volta desse local da lesão. Então isso vai se tendo uma inflamação, vai tendo chegando cada vez mais, e é o que dá esse exudato purulento, tá? Que acaba fistulando diferentes órgãos, seja na cavidade nasal, como também na pele, tá? Que forma justamente isso daí, tá? Então veio alto, né, infiltrado leucocitário aí, tá? Tá bom? E a forma respiratória, que é um quadro mais agudo, que tá, e pode ser evolução da forma nasal também, ela está relacionada por uma broncopneumonia. Mas aqui, gente, é uma doença até um pouco mais rara de acontecer, mas por você ter uma inflamação, a distribuição bacteriana, tanto por cadeia linfática, que está presente próximo já no trato respiratório, a evolução geralmente se dá na forma pulmonar, tá? Que é justamente onde vai causar praticamente uma insuficiência respiratória, né? Onde locais onde você teria espaços aí para troca gasosa, para motilidade normal, né, do pulmão, devido à expansão, também tração pulmonar, você tem agravamento devido à colonização bacteriana. Então você vai ter inflamação causando uma pneumonia, né, uma broncopneumonia, melhor dizendo, que vai fazer o quê? Acabar, né, fazendo uma constrição dessas vias aéreas. E isso acaba dificultando a respiração e o animal morrendo justamente por insuficiência respiratória. Tá? Certo? Então esses nódulos gasosos no pulmão acabam dificultando ainda mais a troca gasosa, a respiração do animal fica muito mais rápida, né? Então fica aí uma taquipneia frequente e isso acaba também causando uma exaustão, o animal evoluindo o aspecto inflamatório, que chega, né, a causar obstrução total e consequentemente a morte também do animal. Tá? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação às formas clínicas da unidade? Não? Aqui é só mostrando os nódulos gasosos já no espaço intersticial no pulmão. Tá? Não está muito legal a foto, mas aqui no slide, como vocês verem, então melhor. Justamente essas formas, né, de granulomas aqui, apresentando já no espaço intersticial aí no animal. Tá? Mesmo com a aspiração constante, professor, desse contexto que pode ser produzido na cavidade nasal, o animal não apresentaria não, já que o senhor disse que essa forma aí... Não, seria uma evolução da via nasal. Apresentaria sim. Eu digo assim que é mais leve porque muitas vezes o animal ele já vai ao óbito não só quando apresentar antes do que apresentar a via pulmonar, a forma pulmonar da doença. Tá? Com isso. Outros sinais clínicos estão relacionados, gente, aqui já falo para você, né, alterações aí em decorrência de infecções secundárias. Opa, tá ruim aqui. Tá? Infecções secundárias, você tem quadro de anemia devido, né, um aumento, uma diminuição da eritropoiese, você tem diminuição de ferro, questão também na B, em decorrência de uma exaustão praticamente medular, né, dessa reposição de células leucocitárias, você tem uma disfunção da eritropoiese, tá? Além disso, obviamente, o animal com uma inflamação, você vai ter febre, né, você vai ter uma depressão normal, seguida de anorexia, diminuição aqui, não só, realmente que o animal não ingere alimento, diminuição, mas sim a motilidade intestinal, ela fica prejudicada também, não por lesão diretamente, mas devido a esse quadro septicêmico também, tá? Já foi relatado também, devido a animais, especialmente animais idosos, que foram infectados devido a esse aumento da leucocitose, causando inclusive o esgotamento medular, tá? Por meio de liberação de células imaturas leucocitárias, isso determinava uma imunossupressão no animal. E já foi relatado uma vez que o mormo decorrente causado, determinando essa imunossupressão, causou alterações aí neurológicas devido à infecção secundária por listéria. Tá? Então já foi relacionado o caso assim, o que também não é frequente, mas isso pode acontecer. Tá? Só mostrando para vocês que o quadro de infecção secundária em caso de mormo, isso pode acontecer devido à imunossupressão, que pode chegar inclusive até alterações, infecções bacterianas em trato neurológico também. Tá? Já também, né, barreira hematocefálica fica debilitada com relação a isso. Tá bom? Ou seja, são sinais clínicos também inespecíficos, né, se a gente for observar isso. Tá? Então entra na lista aí várias doenças aí como diagnóstico diferencial também. Vou falar mais à frente. Ok? Alguma dúvida, gente, com relação à patogenia e sinais clínicos do mormo? Não? Vamos
Tá? Diagnóstico. Tá? O diagnóstico do momo já é amplamente conhecido, né? Eu falei para vocês, o teste da maleína, que é um dos testes oficiais, e lá foram, né, foi feito, já foi descoberto, desenvolvido lá em 1890, tá? No século XIX, mais de um século aí, e vem sendo o mesmo conceito, o mesmo princípio aplicado até hoje. Tá? Só que para o diagnóstico do momo, a gente nunca pode deixar de lado o aspecto clínico, o aspecto epidemiológico. Tá? A gente falou na questão, na aula passada, né, da importância que se dá a uma área de foco, ao deslocamento, né, de um animal vindo de uma área de foco para uma área livre. Isso já é informação importante, caso a gente tenha, por exemplo, um caso de garrotilho, isso já tem um peso muito maior para fazer o diagnóstico, ou mesmo para interditar uma propriedade, né, para você determinar todas as medidas de resolução, tem que levar em consideração não só o aspecto clínico, mas epidemiológico também. Tá? Para vocês terem uma ideia, alguns animais, isso foi acho que em 2009, os animais na época eu trabalhava no Paraná, eles saíram do Paraná e foram participar de uma prova equestre em São Paulo. Tá? Não sei o que tinha lá em São Paulo. E eu lembro que no estado de São Paulo, durante que estava acontecendo essa prova, teve um caso de momo no estado de São Paulo. Mas não tinha nenhuma relação com o local que esses animais foram participar, né, acho que era a prova de hipismo, agora não lembro. Tá? O que aconteceu? O que fez o Paraná, a Secretaria de Defesa Animal do Paraná? Fechou a barreira para qualquer cavalo que vinha de São Paulo para o Paraná, desde que tivesse diagnóstico feito ali naquele momento, para depois ele entrar no estado de São Paulo, no estado do Paraná. Então, isso envolve, não foi o aspecto clínico, o animal que estava passando no Paraná não tinha nenhuma relação, não tinha nenhum sinal clínico, nada disso. Mas justamente por esse animal estar saindo de uma área de foco, de um estado que foi considerado, né, apresentando o caso da doença, isso já foi praticamente o justificativo, o motivo de fechar a barreira, né, e classificar, desde que, né, seja comprovado posteriormente, esses animais também sendo positivos. Então, esse aspecto epidemiológico, esse aspecto clínico, especialmente epidemiológico, ele é muito levado em consideração na característica para fazer o diagnóstico oficial, ou mesmo para implantar medidas de prevenção, né, medidas de controle ou de resolução nos casos aí também. Tá? Então, o aspecto clínico tem que ser levado em consideração, especialmente por a gente ter doenças que causam esses mesmos sinais clínicos, né? A gente falou bastante do garrotilho também, tá? E outro ponto importante são essas alterações anatomo-histopatológicas. Então, muitas vezes os animais que são abatidos, que são sacrificados, se faz também uma necrópsia, mesmo no local, já que você vai fazer a destruição do animal naquele local, é queimado esse animal, é enterrado no local mesmo ali que foi feito o abate, já se faz também uma necrópsia dos animais, tentando identificar outros sinais clínicos. Isso é importante para a gente também mapear quais são as formas de apresentações clínicas mais frequentemente encontradas na região. Que isso tem a ver também com características desde a fonte de infecção, né? Não que há variações da bactéria, onde você tem uma variação genética da bactéria, uma subespécie que causa diferentes formas clínicas, não é isso. Mas é mais para poder relatar. E você tendo maior conhecimento de alguma forma de manifestação clínica, isso favorece você informar também para produtores, né, os criadores dos animais. Isso é um dado importante também ser relacionado. Então tem que associar com essas características aqui, para você poder fazer ou não o teste diagnóstico. Tá? Esse teste ele já foi associado tanto para isolamento bacteriano, como também inoculação em animais de laboratório. Tá? Isso daqui vocês vão encontrar descrito em literatura, mas não existe já há um bom tempo. Tá? Isolamento bacteriano é um método ineficaz. Por quê? Porque demora, tem um custo muito grande e são poucos laboratórios que têm capacidade de fazer, devido à característica biológica, né? de um risco biológico que tem do agente. Então, somente laboratórios com nível de biossegurança, pelo menos nível 3 aqui. Tá? Para ver isso. E já tem teste de hipersensibilidade, já que causa uma resposta inflamatória local, está envolvido em resposta de hipersensibilidade. Teste sorológico, a gente vai falar que tem, né, a fissão de complemento é o único teste sorológico que pode ser feito. Como também já foram testes, pode ser utilizado testes aí como a PCR, né, pode envolvendo biologia molecular. Tá? No entanto, testes no Brasil para diagnosticar o momo só existem 2, e somente esses 2 são válidos, não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? Que são esses outros 2 testes aí que são a malinização e a fixação de complemento.
Por que esses outros testes aqui eles não são utilizados, muitas vezes? Porque elas não são padronizadas internacionalmente. Tá? Então você tem diferentes testes sorológicos, testes de persistibilidade, inoculação em animais de laboratório, tem a ver o seu custo-benefício também. Tá? Então o que fez o Ministério da Agricultura quando implantou um programa de sanidade de equídeos envolvendo o MOMO? Utilizou as mesmas provas que são válidas em outros países, o qual o Brasil também mantém relações comerciais, tanto do comércio dos animais em vivo, como também doses de sêmen e tudo mais, para ser feito o mesmo método. Né? Ainda mais utilizando o método da malinização, que já é padronizado já há mais de um século, tá? E que é amplamente difundido no mundo todo. Tá bom? O teste diagnóstico ele tem a sua importância laboratorial devido ao aspecto clínico, você tem um diagnóstico diferencial com outras enfermidades, né? O Streptococcus, o Rhodococcus, Pasteurella, né? A pasteurelose também, apesar que em equino ela é muito difícil de acontecer, mas se devido à infecção secundária você pode ter essa grande quantidade, né, de descarga purulenta também pela pasteurella. A Mannheimia, tá? Teve até um caso, agora não lembro, final do ano passado, numa criação perto de Campina Grande, que foi isolado Mannheimia. No caso, com forma de, né, que achava que era garrotilho, a gente fez isolamento para Streptococcus, não conseguiu. Daí quando a gente fez para Mannheimia, deu positivo. Né? Então estava disseminando e causa o mesmo tipo de lesão purulenta. A gente chegou lá, pô, né, colheu lá, colheu uma amostra lá na época, estava até secretário da Agricultura e tudo mais, quando eu tenho contato com um colega da Secretaria da Agricultura, junto lá ao Conselho Regional de Veterinária, ele solicitou para mim, ó, você tem como fazer isolamento lá? Fez Streptococcus, deu negativo, utilizou meios específicos lá, agora que fez para Mannheimia, deu positivo. Né? Isso até gerou aí um relato de caso também importante. Oi. Vou passar agora, tá? Com isso. Então, quais são os testes oficiais, tá? Pelo Ministério da Agricultura. Então, você tem o programa, né, o Plano de Sanidade de Equídeos, a Instrução Normativa 17 de 2008, o qual envolve aqui tanto só o MOMO, mas também a anemia infecciosa equina, a influenza equina e a encefalomielite, tá? Quais são os dois testes? A fixação de complemento e a maleinização, ou teste da maleína. Tá? São esses dois testes que a gente vai começar a falar agora para vocês. Tá certo? Logicamente, a maleinização é um teste feito no animal por inoculação, como se fosse um processo da tuberculinização, tá? Fazendo teste da tuberculina. Tá? E a fixação de complemento é o teste sorológico. Né? Então você colhe o soro do animal, leva para um laboratório que é credenciado para fazer o teste, né, da fixação de complemento, realiza, como também pode ser laboratório oficial, tá? Laboratório, os Lanagros em Recife faz também, tá? Pode ser feito aí. O que eu quero perguntar para vocês, quando que um criador vai atrás de diagnóstico, para fazer o diagnóstico dos animais contra o MOMO? Só quando vai transportar. Agora, se o animal ele vai permanecer na propriedade, ele está sendo utilizado ali, o produtor, o criador, ele vai atrás de diagnóstico? Não vai. Tá? Por quê? Porque não é obrigatório você ter um teste frequente para os animais equinos, salvo em locais onde haja aglomeração de animais. Então, obviamente, se vai para uma feira agropecuária, se esse animal é mantido numa sociedade hípica, num aras, ele obrigatoriamente ele tem que ser feito diagnósticos de rotina, né? Rotineiros aí, principalmente anemia infecciosa equina, que é o nosso próximo assunto. Tá? Então, esses testes eles só são utilizados, a procura só se dá quando tem necessidade de transporte, para emissão de GTA. E olhe lá, né? A gente sabe essa questão também. Mas é um atestado, é mais para testar a sanidade, né, dos animais com relação a isso. Assim, pega um monte natural, logicamente que é o cuidado, a gente vai falar disso na prevenção, que é o cuidado de se ter, né, de introdução ou mesmo contato com animais que tenham o atestado sanitário comprovado, né. Em relação a isso. Então, a fixação de complemento e maleinização são os testes oficiais. Tá? No Brasil são os únicos válidos para comprovar a sanidade que o animal é negativo para o MOMO. Tá? A gente vai começar a falar do teste da maleína. Então, o teste de maleína nada mais é do que a inoculação, lembra dessa partícula aqui, do LPS, né, do lipopolissacarídeo, que tem membrana externa de gram negativas. Tá? Então, pegar o LPS purificado na sua forma ali, é inoculado, tá, no animal. Então, é necessário um veterinário oficial para fazer esse teste diagnóstico. A maleinização
não é feita a habilitação de médicos veterinários, então ninguém aqui pode ir lá comprar a maleína, um antígeno, ir lá aplicar e fazer o teste da malenização. Não. A malenização só é feita quando há notificação à Secretaria de Agricultura e técnicos da Secretaria de Agricultura fazem o teste de malenização a campo, no local onde esse animal está. Tá? Feita a campo, pelo veterinário oficial. Então, nada mais é de inoculação de 100 microlitros do LPS, dessa maleína, tá? Na pálpebra inferior do animal. Tá certo? E o que vocês vão observar para fazer a leitura, que é uma resposta, se o animal é reagente ou não à malenização, é a mesma relação que a gente falou na questão da tuberculinização, que vai causar também uma resposta de hipersensibilidade dos animais que já foram expostos à burkholderia, tá? Então, se é inoculado na pálpebra inferior, um animal reagente vai desenvolver uma resposta inflamatória exagerada, uma resposta de hipersensibilidade naquele local, tá? Que também você faz a leitura aí 48 horas após a inoculação. Então, positivo se acontecer o edema palpebral, se ocorrer blefaroespasmo, né, ou seja, seria contração, né, você ter a contração voluntária aí de pálpebra, e conjuntivite purulenta. Então você causa uma resposta hipersensibilidade, uma resposta inflamatória no local ali, tá certo? Então o animal ele fica justamente assim, ó. Inocula na pálpebra inferior aqui, tá? Depois de 40 horas, o que vai acontecer? Esse animal vai desenvolver um edema, tá? Animais que não foram expostos à burkholderia, você vai ter uma inflamação passageira, mas não uma resposta de hipersensibilidade. Esses animais não são sensíveis a esse antígeno, tá? Eles são que eles vão desenvolver uma resposta mais passageira. Porque você inocula 100 microlitros da maleína, é algo que se um animal que não foi infectado, ele não vai correr uma resposta inflamatória exagerada ali no local. Praticamente depois de 48 horas você vai ter já a regressão normal daquele epitélio e todo aquele material vai ser eliminado. O problema é um animal sensível, que já foi exposto à burkholderia. Ele vai ter uma resposta de hipersensibilidade. E isso faz com que ocorra o quê? Um edema muito grande, inclusive determinando uma conjuntivite purulenta ali no animal. Tá? E o animal justamente ele vai ficar, né, praticamente com todo esse obstruído, né? Então, devido à inflamação, o edema palpebral que causa. Tá certo? Logicamente que a malenização você só faz em um olho só, né? Numa pálpebra. Você não vai fazer em dois, em duplicata no animal, não. Né? Isso não existe também. Tá certo? Então é feito a campo, é feito na propriedade. Logicamente, esse animal, durante o teste, ele tem que ficar isolado dos demais. Tá? Não que ele passe a ser, né, isolado, porque ele foi suspeito, né, de ter o morbo. Bom? E aqui mostrando outras fotos, aqui é um quadro de livro que você mostra, né, uma forma mais característica, só faltou causar um pouquinho mais de edema só aqui na ilustração só, tá? Mas esse daqui é o tipo de resposta que você pode ter, né? O edema da pálpebra, conjuntivite e a descarga purulenta que você tem ali dessa conjuntivite. Certo? E aqui mostrando a foto também na Primeira Guerra Mundial fazendo o teste da malenização nos animais. Ó. Tá? Já tinha o método, né? Foi lá em 1890 e já lá na Primeira Guerra Mundial, aí, 1909, 1911, você já tinha aplicação e identificação desses testes aí. Tá? Tudo bem, gente? Então já é obviamente amplamente difundido e é utilizado. Tá certo? No entanto, é um teste que causa um dano para o animal. Né? É um teste também demorado, em torno de 2 dias. Tá? Então foram feitos por meio de desenvolvimento em outros locais, né, o desenvolvimento das técnicas, você também tem a fixação de complemento. Né? Aqui só outra foto também mostrando informação de malenização, também na mesma infantaria lá que eu mostrei para vocês, né, na cavalaria. Tá? E antigamente era feito assim, né, como se fosse uma tuberculinização no mesmo local. Tá? Só que o que se via aqui? Você não tinha repetibilidade dos resultados. Aqui é um local onde você tem uma ampla vascularização, você tem um número de vasos linfáticos muito grande. Então o edema que causava no animal, tanto no animal que era sensível como não que era não sensível, causava uma resposta inflamatória generalizada, independente do animal ser sensível ou não. Tá? Então não tinha repetibilidade, poderia ser feito aqui, mas obviamente daí mostrou-se mais eficaz na região palpebral. Tá? O teste aí da maleína ou maleinização. Tá ok? Né? E essa foto representa bem o morbo, né? O desse é bem antiga mesmo. Né? Você vê, nota um veterinário trabalhando, né, gente? Assim, dessa mesma forma. Né? Elegante, aí, maravilha. Pois não.
é o LPS da bactéria. Então é feito por meio de um laboratório kit que é comprado, que é fornecido às secretarias de agricultura do estado. E esses testes nada mais é do que o LPS purificado. Então é feito nos órgãos, nas empresas que fazem cultivo, fazem o cultivo da bactéria, extraem o LPS, purificam e colocam ele como um antígeno, num frasco, que daí é feita a inoculação. Tá? Hã? A maleína é devido ao composto que fica colocado junto, como não seria um adjuvante, tá? Mas seria um composto que faria essa autoindução do LPS, indução de uma resposta inflamatória generalizada ou indução de uma resposta imune. Tá? É um composto utilizado junto da maleína. Bom? Então, feito aí com a descoberta, né, novo desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico, você tem a fixação de complemento, que também tem a mesma força, mesmo respaldo de comprovação do MOMO do que o teste da maleína. Tá? Qual que é a grande diferença e o principal ponto forte da fixação de complemento? É o teste mais rápido, né, mais fácil de ser executado, principalmente para coleta. Né? Então você faz a coleta, a sorologia, envia para um laboratório. Tá? Então é muito mais fácil o material, não tem um dano muito grande para o animal, obviamente. Tá? Mas esse animal tem que ser mantido na propriedade, isolado, até que se tenha um resultado comprobatório, tá? Do teste de fixação de complemento. O teste da maleína ele é muito mais sensível, tá? Mas a fixação de complemento ele ganha em especificidade, tá certo? Então é feito com o soro, é feito em laboratório oficial ou laboratórios credenciados. Geralmente, laboratórios que prestam serviço para diagnóstico da anemia infecciosa equina, eles pedem credenciamento também no MOMO, por fazer as duas doenças já numa bateria só, tá? Justamente por fixação de complemento, então vai colher o soro para fazer teste de anemia infecciosa equina, já faz também para MOMO, tá? Então aí são laboratórios já credenciados, tem que passar por um recredenciamento pelo Ministério da Agricultura, tem uma série de regulamentações, de exigências do Ministério da Agricultura até ser credenciado, e somente esses laboratórios podem emitir laudo comprobatório que pode ser utilizado para emissão de GTA. Tá? Se eu não me engano, no estado, igual eu falei para vocês, somente 2 laboratórios, né, fazem isso. Alguém tem ideia? Já fala quanto que está um exame? Alguém já faz? Sabe, Ivan? Não. Para os 2, né? Então você pega R$120 para comprovar as 2 enfermidades por animal. Né? Que criador que tem condição de fazer isso? Poucos. Né? E por que está esse preço tão elevado? Não tem concorrência, tem poucos laboratórios. Acho que um é em Campinas, acho que o outro é em... Não é nem João Pessoa, antes tinha um de João Pessoa, parece que fechou. Não, no estado aqui. Tem. Agora não lembro se é Cuité, agora não lembro. Tem um para o interior, tá, também. Que tem. Não, minto, João Pessoa tem, são 3 no estado. Tá? Então causa essa, né, gado, e realmente, gente, MOMO e anemia infecciosa equina, para quem quer montar o laboratório, é considerada a galinha dos ovos de ouro, tá? Porque realmente o custo-benefício, principalmente para quem mantém o laboratório né, que gera, o custo é muito baixo e a lucratividade é muito alta. Tá? Hã? Não, assim, não é tão caro assim você montar um laboratório. Para o MOMO, sim, por causa da fixação de complemento. Já tem uma exigência, mas para anemia infecciosa equina, que geralmente é o carro-chefe, né, das exames, porque você tem rotatividade muito grande de exames, a cada 60 dias você tem que fazer um novo exame, né, do animal para emissão de ETA. Então ele tem validade de 2 meses. Então isso você tem uma rotatividade muito maior. Então geralmente os laboratórios pedem credenciamento para anemia infecciosa equina e se vier muita demanda eles pedem para MOMO. Tá, mas o carro-chefe é a anemia infecciosa. Oi, Ivo. Pode. Não. Fixação de complemento é o teste comprovatório. Ele é confirmatório, tanto a maleína como também Você faz essa interação que eu falei para vocês da parte clínica, que geralmente quando é feito, submetido a um teste de laboratório oficial, mas mesmo fixação de complemento, você tem 2 possibilidades, ou quando você tem a suspeita clínica, ou quando você vai transportar esse animal. Tá? Mas a fixação de complemento ele é tão comprobatória quanto o teste da maleína. Tá? Mesmo tratando-se por órgão oficial, você pode ter feito a coleta, em vez de fazer a maleinização, você pode fazer a fixação de complemento. Os 2 servem para a mesma coisa. Tá? E a especificidade e a sensibilidade dos 2 comprovam isso daí. Não é necessário você fazer um teste de triagem ou associar a técnica. O que muitas vezes é feito é de fazer a fixação de complemento, ele dá positivo,
E a própria secretaria ou órgão estadual faz o teste da malinização no local que esse animal vai ser abatido. Né? No local que está o animal ali. Muitas vezes não seria uma contraprova. É mais uma, não chega a dizer nem um preciosismo, mas é uma forma também da Secretaria de Agricultura atuar junto à produção, mostrando ali para o proprietário também que é positivo. Geralmente é feito assim, tá? Porque se você fizer o teste da maleína antes, esse animal ele vai ser sensibilizado, ele vai produzir anticorpos, então ele vai dar positivo na fixação de complemento. Então geralmente você faz ou fixação de complemento antes, e aí vai de estado para estado, a Secretaria de Agricultura obriga ou não fazer a maleína também, mas não precisaria. Tá? É mais aí a questão do risco com relação à população humana, é mais para observar, mesma coisa que a gente tem protocolos na questão da raiva, se teve exposição ou não, característica do animal, se você tem como vigiar o animal, se você tem a apresentação clínica do animal, o protocolo é diferente, é a mesma essa questão, seria esse mesmo tipo de cuidado. Ah, sim, porque daí se você tem sinal clínico compatível, provavelmente você pode ter um risco, já que nenhuma das técnicas também é 100%, né, eficaz e sensível. Mas chega uma alta eficiência, né, uma alta sensibilidade e especificidade. Mas por precaução, que você pode ter erro humano, você pode ter alguma relação com isso, você faz a maleína também. Tá? Você pode ter essa relação. A Secretaria de Estado aqui faz isso. Você tem um teste negativo, positivo, mesmo teste positivo que se dá, por exemplo, laboratório que recebeu o soro desse animal, dá positivo. Ele tem obrigatoriedade de ligar para o Ministério da Agricultura, passar os dados de onde que está esse animal, para daí o Ministério da Agricultura ele aciona a Secretaria do Estado e a Secretaria do Estado vai à propriedade atrás do animal. A Secretaria do Estado ela faz o teste de malinização no local. Tá? Mesmo assim, independente se você tem um resultado positivo do teste. Tá? Já os resultados negativos, se são um complemento, é negativo, está livre, não precisa fazer malinização. Mas se é positivo justamente para ver isso. Se observa a clínica, né? Se tem a forma clínica da apresentação da doença, aí é feita a malinização. Por parte, mas isso é uma recomendação da Secretaria do Estado, não seria uma recomendação nacional. Diferentes estados fazem. Porque justamente tem a ver com o aspecto epidemiológico. Então a gente está num estado, normalmente com Pernambuco, que está deixando de ter casos esporádicos, e sim frequentemente. Então, isso é uma forma de você não ter dúvidas quanto à identificação do animal positivo, que ele é uma fonte de infecção. Né? Então, por isso que você tem diferentes protocolos ou formas de lidar em diferentes estados. Mas daqui faz isso mesmo. Tá? É justamente isso. Tá bom, gente? Tá certo? Então, né, realmente, a vantagem da fixação de complemento é que você pode identificar o animal ainda na forma subclínica, né, um animal mais crônico, os sinais clínicos são mais brandos, mas mesmo assim pode identificar, tá? E já identifica uma semana após a infecção. Então, durante o período de incubação, você já pode ter anticorpos aí circulantes que são detectáveis pela fixação de complemento, tá? Aquilo que eu falei para vocês, né, a questão que, obviamente, pode sofrer interferência dessa malenização, então não recomenda-se, obviamente, fazer a maleína primeiro para depois fazer a fixação de complemento, porque até esgotar, né, até você ter diminuição, um título que não seja detectável desses anticorpos que foram produzidos pelo teste da maleína, você tem que esperar pelo menos, mais ou menos, 6 semanas aí para que caia o título de anticorpo para não ter interferir no resultado da fixação de complemento. Tá? Tem esse problema aí, tá bom? Outros testes que já foram descritos, mas não são oficiais, mas que alguns países já realizam, é a ELISA, né, a inibição da hemaglutinização, HI, e imunoeletroforese. Tá? Mas todos esses testes aqui não têm, especialmente uma especificidade, ele é muito baixa. Tá? A questão do ELISA ele é altamente sensível, porém a especificidade é baixa. Tá? Em relação a isso, utilizando testes sorológicos, né? O ELISA competitivo, o HI. Tá? A imunoeletroforese pode também ser por sorologia. Tá? Mas não tem. Os oficiais, malenização e fixação de complemento. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Tratamento. Não há tratamento. Né? O não recomendado, o que vocês podem até arriscar. Ele é proibido. Tá? Não é que não recomenda. Ah, não recomendo, mas eu quero fazer. Não é assim. Ele é proibido. Tá? Todo animal positivo, obviamente que tem sinais clínicos, ele deve ser notificado a um órgão oficial para daí ter as medidas de resolução. Tá? Olha lá, as resistências a beta-lactâmicos já são acessíveis, né? A sulfa mais trimetropina, o sulfazotrin, então
Isso já pode ser utilizado, tá? O que trata, o que resolve um caso? São as medidas de resolução, é o abate do animal. Tá? É justamente isso, que os animais positivos, eles devem, por teste oficial, eles devem ser submetidos à eutanásia. Tá? Nada mais é o abate sanitário, quando você tem, né, os animais, e justamente destruídos no mesmo local. Faz a mesma situação, cava-se lá uma vala, fogo, destrói a carcaça e enterra. Tá? Coloca cal? Coloca cal também. Uhum. Então, se eu não quiser esconder o cavalo. É fácil, né, mano? É muito fácil. O programa Sanidade de Equinos, ele tem um grande déficit com relação a essa questão da fiscalização. Primeiro, para realizar os testes sorológicos. Né? A retirada do teste, muitas vezes, você fazer, não é assistido, não é um órgão oficial que vai ali, colhe o material e passa. Tá? A gente vai falar bastante disso daí na anemia infecciosa equina, e isso é um dos pontos ao qual a gente também não deve, né, acreditar tão obviamente nos números apresentados pelo Ministério da Agricultura. Justamente em decorrência disso. Esconde. Quem garante que o soro que ele colheu não seja de outro animal que ele sabe que é negativo, que já fez? Né? Que chegue lá no laboratório, tudo bem, ele afirma que aquele soro é daquilo lá, assina termo, ele pode responder, inclusive, né, juridicamente contra, né, por esse ato. Mas ninguém garante, o laboratório ele não tem garantia se aquele material que ele recebe é do animal mesmo que está sendo testado. Nossa, eu lembro que a anemia infecciosa é isso, muitos laboratórios foram descredenciados porque conseguiram identificar, provar os animais que tinham veterinários que sofreram processo ético junto ao conselho, responderam civil, né, e criminalmente também por isso. Porque se você obedece uma legislação, né, eu digo isso, tanto o laboratório como também o próprio veterinário que colhe. Você não está sendo uma falha, além de uma falha ética, né, disso, você está indo além, você está indo contra uma lei, é uma contravenção, você está indo contra uma legislação. Feito isso, você vai sofrer danos, não só administrativos dentro da sua classe, como veterinário, junto ao Conselho Regional, ou Sociedade, né, Brasileira Veterinária, ou coisa assim, mas também civilmente, por meio, né, por desobedecer uma legislação. Então é complicado. O programa de sanidade de equídeos, a gente está falando, né, é muito fácil, recomenda-se, né, igual eu falei, é muito fácil esconder o animal. Se você tem um animal que corre o risco de ser positivo, né, já começa por aí. Tanto fissão de complemento como também o exame de anemia infecciosa equina são necessários 48 horas para ficar pronto. Colheu o sangue do animal, processou, em 48 horas você faz a leitura para fazer, a identificação, para você poder soltar um laudo. Primeiro que você fez a leitura, a obrigação do laboratório é notificar o Ministério da Agricultura. Você não notifica o produtor, ele não vai chegar lá depois de 48 horas, ele vai receber o laudo dele positivo. Porque se ele receber isso, tchau, ele vai embora o cavalo, ele vai descartar, vai vender, vai mandar não sei para onde aquele cavalo. A hora que chegar os fiscais agropecuários, vai lá na propriedade, cadê o cavalo? Né? Não vai ter esse contato. Então o que é recomendado, inclusive para os laboratórios, na tentativa de diminuir isso, mas acaba diminuindo, é você o quê? Deu positivo, você vai fazer a leitura, deu positivo, você praticamente já liga ou manda um e-mail, o que for, diretamente para... Você tem lá as divisões do Ministério da Agricultura, né, que você tem a divisão do Programa de Sanidade de Equídeos, tem especificamente, você vai tratar diretamente com aquela região. O que o Ministério da Agricultura ele vai pedir para o laboratório? Os dados da propriedade. Onde que é a propriedade, qual animal, quantos animais estão presentes ali, para ele já formar uma força-tarefa para acionar a Secretaria do Estado e ir naquela propriedade para interditar. Uma tentativa de impedir com que o produtor soltasse os animais, né, se livrasse ou, né, escondesse os animais. Mas isso daqui chega a um ponto, né, de a gente não confiar, inclusive, nesse número tão baixo que é de casos notificados de anemia infecciosa, principalmente no Brasil. Você tem um número muito baixo. Tá? Muito baixo. Não que os animais não sejam, mas, por exemplo, eu trabalhei durante 2 anos e meio como responsável técnico no laboratório, só fazendo teste de anemia infecciosa equina. Tá? Dependendo da região, o número de positivos ele é muito baixo, mas pelo menos 1, 2 por mês tem que ter. Entra no site da OIE ou no Ministério da Agricultura para você ver se tem relato de animal positivo para a OIE. Se é repassado os códigos. Você sempre vai ver o Brasil limpo, sem nenhum relato de caso. Então, como é se é notificado os casos do Ministério da Agricultura e por que os números não estão apresentando lá? Então, isso dá uma ideia de que mesmo o programa de sanidade de equídeos é o pior. Por quê? Não que é o pior, que tem grande problema,
mas simplesmente existe uma grande quantidade de casos que não são notificados ou que não são passados adiante. Dadas as dificuldades de relacionamento, não sei, entre secretarias do Estado, né, com o Ministério da Agricultura, tem uma série de estados que também não fornecem esses dados. Tá? Tentou-se em 2008 o Ministério da Agricultura obrigar cada Secretaria de Estado de criar um centro, uma divisão de epidemiologia, de notificação em tempo real das doenças, de criar essa participação entre a Secretaria de Estado com o veterinário autônomo, mas isso não foi possível. Em outros estados foi feito, eu lembro que eu aderi no estado do Paraná, só que não foi para frente, chegou, durou 3 meses, uma beleza. Depois do 3º mês acabou. Ninguém se notificava, não fazia nada, você não tinha relatório, você nem recebia, e depois você acabava recebendo notificação que você não tinha enviado, sendo que você tinha enviado os dados. Então, ou seja, uma bagunça total. E acredito que hoje não foi. Tem os centros de epidemiologia, né, os setores de epidemiologia, mas não é feita essa notificação em tempo real, por exemplo, ou mesmo num prazo mais adequado. Tá? Então tem uma série de lacunas, tanto no momo como anemia infecciosa equina, que, né, acabam colocando aí em dúvida os números apresentados oficiais, né, no Brasil para essas doenças. Tá? Certo? O grande problema, gente, que eu falo essa questão, especialmente com relação a esses números, a questão de notificação, porque a gente está tratando, né, de uma forma de criação de animais que têm muitas vezes um valor zootécnico absurdo. Né? Então são animais oriundos de uma genética melhorada há décadas, de uma criação que vai passando aí de pai para filho, de gerações numa família, ao ponto que você precisa submeter esse diagnóstico, ao diagnóstico para você poder transportar. A doença escolhe animal de alto valor zootécnico? De alto ou baixo valor zootécnico? Não. Então muitas vezes você tem que sacrificar animais aí que tem um valor muito alto. Né? Esse é um dos grandes problemas. Exatamente. Ele vai chegar, ó, eu estou com os animais assim, É. se for novo, eu não quero que mate não. E aí? Pois é. Vou fazer igual político agora, que eu não quero gravar e vou falar, para. Isso que eu não tive microfone, vou falar. Eu tive esse mesmo problema no Paraná. A gente tinha um aras lá na região que tinha assim, animais que recebiam prêmio nacionalmente, que eram garanhão, tinha reprodutor, garanhão, fêmea, assim, que era referência lá no sul do país, assim, uma coisa absurda. Lembro que eu estava segurando um potrinho paint horse, só o valor dele, logo ter nascido, ele era na faixa de 80 mil reais. 80 mil, um potrinho. Segurando o bicho, falou, cuidado aí, não segura muito forte, você está segurando 80 mil reais, não. Isso em 2006, para vocês terem uma ideia. Agora, um aras desse, e uma vez deu um resultado positivo lá. Deu um resultado positivo que a gente descobriu que, inclusive, aí foi um erro, um burrice lá e tudo mais deles, que eles mandaram soro de animais que nem estavam relacionados na descrição. Então eles colocaram a descrição nos tubos do soro que foi colhido do animal, de animal que nem estava nos requerimentos de exame lá, na resenha. Falei, pô, peraí, que animal que é esse daqui então que você está colhendo? Daí a gente foi descobrir que foi um tratador que colheu dos animais que já eram comprovadamente negativos para se passarem como soros colhidos dos animais que eles iam ser submetidos ao teste. Tentando bular, mandando soro que ele já sabia que era negativo para fazer o teste no lugar dos animais que realmente estavam sendo testados ali. Você tem uma ideia, imagina o rolo que deu. Isso era feito uma parceria que os laboratórios geralmente eles fazem. Praticamente você cria, principalmente para anemia infecciosa equina, você cria como se fosse um cartão fidelidade para o criador. Porque a cada 2 meses você tem que fazer o teste. Né? Então imagine você pegar um aras para um laboratório privado. É a melhor coisa do mundo. Então você tem lá 80 animais que a cada 2 meses tem que fazer o teste. Então imagina a lucratividade. Né? Chegou a esse ponto o quê? Que bateu e estourou justamente nas minhas mãos isso daí, que eu tive que mostrar. Liguei Ministério da Agricultura, fiz tudo o que se deve na legislação. Ah, por quê? Foi ver, depois no próximo mês, cortou toda a relação. Nossa, a faculdade ficou pé da vida comigo, mas cortou 80 animais que não estavam mais fazendo o teste ali, porque foi dado positivo e tudo mais. Falei, vou embora. Falar para você que coincidiu certinho o tempo. Eu tinha provado aqui ó, a redistribuição no concurso e tudo mais, era que eu vi, isso era 2009, final de 2009, junho de 2010 estava aqui já. Falei, vamos correr para lá. Não, mas é complicado, gente, é complicado. Fora, né, só passando aqui, ixi, até já passou, gente.
fora o prazo, quando não é procurado só esses resultados na época que tem transporte, que vai fazer, participar de competição, que o cara vem na véspera querendo soltar um resultado em 24 horas. Essa, bate, falei, não, aqui não vou soltar não. Não, eu vou mandar para outro laboratório que lá faz. Eu falei, pode falar, ainda me passa o nome do laboratório que eu falo para o Ministério ainda, qual que é? Ainda. Então é complicado, gente, porque envolve muito dinheiro nisso daí. Muito, muito, muito dinheiro. Tá? Gente, só para, eu vi que é terminando, mas só para as questões das medidas de resolução, tá? E medidas de controle, elas são com base na legislação, tá? Então só para, também não vou segurar vocês agora, apesar de a gente já ter passado da hora, vão ser as mesmas medidas que a gente vai falar na anemia infecciosa equina, tá? Na aula que vem. Então, como não tem vacina, são medidas de resolução no quadro exames, né, semestralmente, a questão de você prevenir, né, isolar os animais suspeitos, ter a característica de você ter atestado sanitário do animal quando você adquire esse animal, tá? Né, o Fábio falou da questão quando é feito para monta ou manejo reprodutivo, de você ter ou não esse animal, atestado que esse animal é negativo ou não ao momo, tá? A gente vai falar isso anemia infecciosa. Desinfecção das instalações, então as bactérias elas não são resistentes no ambiente, então qualquer solvente lipídico que você utilizar praticamente acaba, né, desnaturando a parede celular da bactéria, então acaba destruindo as bactérias, não tem problema nenhum, tá? Evitar as baias e cojos coletivos, né, lógico que daqui vira uma utopia quando a gente fala das criações, especialmente, né, no interior do estado, que obviamente você não vai ter baia individual para cada animal, né, muitas vezes animais são criados né, de forma aberta em coxo coletivo, em piquetes, né. Então, identificar os animais e isolar eles é uma das principais, tá? Aqui as medidas de resolução são as mesmas também que eu vou falar no caso de anemia infecciosa equina, né? A gripe equina, a influenza são a mesma coisa, tá? Então a gente vai mostrar para vocês que a questão de interdição, eutanásia, segue a mesma resolução, tá? É a mesma coisa a instrução normativa, tá? Que a gente vai falar quando a gente falar de anemia infecciosa equina.